Está no ar o IBiúnaCast, o primeiro podcast da cidade de Ibiúna. Episódio 21. Show de bola! É isso aí, episódio 21 já, hein? Pô, passamos dos 20, né? Hein? Tá rendendo. Primeiramente, como é praxe aqui, agradecendo os nossos patrocinadores. Muito obrigado à Rapidex Delivery, inaugurou já, tá disponível para você baixar. IBiúNet Multiplay. Topzera. Muito obrigado ao Supermercado Hoje. Confie Distribuidor e Atacado. Casa Brito, nosso muito obrigado também. E Caia do Project. Show de bola. É isso aí, então. Hoje, uma noite muito especial aqui na cidade de Ibiúna. É um prazer enorme pra gente estar fazendo esse episódio. Verdade. Sempre tem coisas diferentes, né? E hoje a gente está trazendo um amigo nosso. Bora apresentar ele, então? Bora. Com vocês, Eduardo Maia. Boa noite não, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. 18h35. Mas pra quem vai assistir o vídeo, vai ser de manhã, tarde ou noite. Show de bola, Edu. É um prazer, né, estar aqui nesse projeto que é uma coisa muito bacana, que a gente viu, eu vi nascer, né, esse projeto. E assim, fiquei no final da lista, né, mas enfim, tudo bem. Não, brincadeira, mas é muito bacana, gostei muito do convite. E de ver o crescimento também de vocês, né? A gente gosta de acompanhar o crescimento. Show de bola, Eduardo. Eduardo, a gente tem muitos assuntos aqui para colocar na mesa. Para o pessoal que ainda não conhece, ou que conhece das lives, né? A gente ficou conhecido pelas lives, viu? Pelas lives, Agora a gente não pode mais fazer live sem o Eduardo e o Menino. Mas show de bola. Eduardo, fica à vontade, de repente, para o pessoal que não te conhece, a parte profissional, a parte de Eduardo Maia aí, doutor Eduardo Maia, se apresente, fica à vontade. Então, eu sou Eduardo, eu sou enfermeiro, né? Eu sou graduado pela Faculdade de Anhanguera de Sorocaba, que eu amo de paixão até hoje. Tenho pós-graduação em UTI adulto, urgência e emergência, docência do ensino superior, geriatria e gerontologia. São minhas especialidades. Não entendi os últimos. Geriatria e gerontologia. Que cuida de idosos. Não, gerontologia. Gerontologia é o estudo do processo do envelhecimento. E geriatria é da parte clínica. México, garotinho. E atualmente estou fazendo uma outra pós em musicoterapia, mas essa daí é mais por prazer mesmo, porque eu sou músico de formação, né? Antes de ser enfermeiro, eu sou músico. Olha aí, muito bem, já para quem sinal. não sabia aí, ó, músico, isso, Eduardo pianista. Maia. Isso, eu sou pianista, né? Estudei no Conservatório de Piedade, no Conservatório de Tatuí, em escola particular, e desde muito pequenininho. Oi, Edu. Oi. Desculpa te cortar, só pra gente já... É que aqui é meio bagunçado, Edu. Depois você vai falar um pouco do seu podcast, que é uma coisa mais conteúdo mais bacana, mais organizado. A gente vai entrar nesse assunto depois. Você falou que fez no Conservatório de Tatuí e Piedade, você não é de Ibiúna, só para o pessoal entender. Não sou de Ibiúna. Na verdade, assim, é um rolo, né? Na verdade, eu sou sorocabano, nasci em Sorocaba, né? Como acontece aqui que o pessoal vai nascer em São Roque, lá em Piedade as pessoas iam nascer em Sorocaba. Hoje não mais, né? Hoje tem maternidade hoje. Muito tempo já. Até porque eu nasci lá mas também, na minha época não tinha. Que é bem antes de mim, né? Não, então eu nasci em Sorocaba, então eu sou sorocabano. É uma cidade que eu amo muito também. Eu tenho um projeto de um dia, quando for a hora que tudo é ciclo na vida da gente, morar lá. Então eu sou de Piedade. Só que Ibiúna está na minha vida desde 2007, na verdade, né? Eu moro aqui desde 2018, mas que eu venho para cá para trabalhar e fazer mil coisas desde 2007. Então, eu já tentei fugir de Ibiúna desde essa época, mas eu acabo não conseguindo. Ibiúna, o pessoal não consegue sair de Ibiúna. Então, não assim... pode falar mal de Ibiúna aqui, porque o nome do negócio é... Não, eu já tenho direito a ganhar a chave da cidade, pelo quanto tempo de contribuição. Edu, você vem pra cá há muitos anos pra fazer o quê? Conta pra gente. Então, eu vim pra cá a primeira vez pra fazer estágio de auxiliar de enfermagem. Porque antes de ser enfermeiro, eu fui auxiliar e técnico. Porque no Brasil tem 3 categorias de enfermagem, as pessoas não sabem. Depois até posso explicar para as pessoas que não sabem. Mas eu vim fazer eu fiz o curso em Piedade e na época o estágio obrigatório era no Hospital de Ibiúna. Isso em 2007. Eu terminei o estágio de Ibiúna e fui convidado para ficar trabalhando, porque o hospital passou por um período que ficou fechado a parte de cima e ficou só o pronto-socorro. Muito tempo, eu não lembro mais exatamente quanto tempo ficou, mas ficou um período assim. Quando foi reabrir,
Eles fizeram o que é chamado de contratação emergencial, né? Que contrata, a prefeitura pode contratar, que não é concurso. Agora tem terceirização, mas na época não tinha. Ah, sim. Na época era assim. Aí eu fui trabalhar como auxiliar de enfermagem, daí eu trabalhei como auxiliar de técnico de enfermagem, depois eu fui fazer faculdade, depois eu voltei como enfermeiro de novo no mesmo hospital. Ah, puxa, que legal. E depois eu fui trabalhar numa clínica aqui mesmo, e aí eu fui ficando e fui me envolvendo com as coisas de biono. Entendi. Então eu tô nessa vai e vem, daí morando mesmo, eu moro desde 2018. Ah, show de bola. Tem até uma pergunta em relação... Tem ele pergunta? Achei que respondeu ninguém... na apresentação dele, ele respondeu essa pergunta que eu acho que eu você ia até fazer. Mas pergunte. Mas deixa eu ler, calma. Calma, só para um adendo, Fran. Então você cursou auxiliar e técnico de enfermagem. O auxiliar, o técnico e a faculdade. E depois você cursou a enfermagem mesmo. A graduação. A graduação. Entendi. Leia a pergunta aí, porque eu acho que é interessante e depois eu tenho uma opinião de leigo sobre essa questão também. Em qual faculdade ele se formou? Pois muitos fazem curso técnico e se intitulam enfermeiros. Na verdade, assim, a parte do técnico é uma coisa que é de senso comum, né? Enfermeiro técnico, não é a gente que se intitula. Para a população, todo mundo é enfermeiro. Eles chamam todo mundo de enfermeiro. Mas no Brasil, a gente tem 3 categorias de enfermagem: auxiliar, técnico e enfermeiro. Que são três profissões diferentes, uma da outra. 70% das pessoas são auxiliares e técnicos dentro do hospital. Tem um enfermeiro para cada equipe, ou 2 para cada equipe, depende do tamanho da equipe. Daí o auxiliar e o técnico é um curso de técnico que dura 2 anos e 2 meses. Né? E a faculdade dura 5. Mas os leigos chamam todo mundo de enfermeiro. Então, isso que eu ia falar. Então não são os técnicos que se intitulam enfermeiros. Não, é os pacientes a que população. chamam. No hospital todo mundo é enfermeiro. Todo cara. mundo chama de enfermeiro. Chama enfermeiro. Eu acho que Ai, chama o técnico. Chama o técnico, por favor. É que ficar corrigindo fica cansativo e chato e soa um pouco grosseiro, entendeu? O enfermeiro, Edu, então só pra gente ter explicar até pro pessoal que às vezes não entende, assim como eu sou leigo. Eu trabalhei um bom tempo contigo, a gente vai entrar nesse assunto, mas eu sou muito leigo nas questões técnicas e tudo mais. O enfermeiro, ele é um gestor, é isso? O enfermeiro faz dois papéis, né? 2 papéis é modo de dizer, carrega o mundo nas costas. Mas assim, o enfermeiro, ele lidera a equipe de enfermagem. E o enfermeiro, grosseiramente falando, o enfermeiro faz procedimentos de alta complexidade. Entendi. E o auxiliar técnico faz a parte mais braçal, Por que exemplo? é dar banho, trocar fralda, fazer medicamentos. Então você não essas troca coisas. fralda. A gente troca, mas também, a gente aprende isso também. Mas a equipe técnica faz isso. É porque, na verdade, se a gente for lá atrás, né? Vou dar um de César aqui, o professor. Na história da enfermagem, né? Quando a Florence, que é a mãe da enfermagem moderna, foi lá na guerra da Crimeia com as mulheres para poder cuidar dos feridos da guerra, assim começou a enfermagem moderna. Isso tem 200 anos. Quando ela voltou da guerra, ela foi condecorada pela Rainha Vitória, foi a primeira mulher na história a receber uma condecoração dessa. Aí ela criou... Na área da saúde ou no modo geral, você fala? No modo geral, foi a primeira mulher sim. da história a receber uma condecoração da rainha. Geralmente só homens que recebiam. Pela bravura que ela teve lá na guerra, cuidando dos feridos. Ela conseguiu diminuir de 90% de mortalidade para 4%. Nossa. E você pode contar como que ela fez isso? Porque a Florence, ela era uma aristocrata, né? Filha de pessoas bem inglesa, né? Ela é inglesa. Filha de uma família muito rica, né? E naquela época, quem cuidava dos feridos, dos doentes, eram as freiras, né? Nos conventos. Porque as pessoas que tinham dinheiro, o médico ia na casa, não existia hospital. Né? Você tinha dinheiro, o médico ia na sua casa e cuidava de você. As pessoas que não tinham condições eram cuidadas pelas freiras nos conventos. Ou pelas mulheres, né, as profissionais do sexo, que na época eram chamadas de meretrizes. Elas queriam sair, depois de um tempo, estavam muito velhas para fazer o serviço que elas faziam, então elas queriam se redimir para não ir para o inferno, por causa da parte religiosa, que era muito pesada naquela época. Elas iam cuidar dos feridos, dos doentes. Nossa, não sabia. Elas iam cuidar dos doentes como forma de penitência, né? Aí a Florence diz que recebeu um chamado divino, ela diz isso na biografia dela, que ela tinha que ir para a guerra da Crimeia cuidar dos feridos. Aí ela foi estudar na Alemanha,
um pouco sobre cuidado de pessoas, de enfermagem, que já tinha alguma coisa na Alemanha. Voltou, selecionou 38 mulheres do jeito que ela queria e foi para a guerra. Quando ela chegou lá, ela percebeu que eles morriam não por causa do ferimento em si, morriam de infecção. Entendi. Né? Porque o que estava morto estava junto com o que estava vivo, não comiam direito. Então, assim, a ideia de UTI partiu de uma enfermeira, de uma mulher, né, lá no campo de guerra. A ideia de atendimento pré-hospitalar partiu dela também. Ela entendeu que quanto mais cedo eles fossem atendidos na onde eles tinham sido feridos, mais fácil eles iam se recuperar. Aí ela conseguiu diminuir a mortalidade. Que legal. Mesmo estando no meio de homens, né? Que Caramba. ela foi, né, no meio dos médicos e naquela época não tinham médicas mulheres. As mulheres só entraram na medicina na década de 20, 30, mais ou menos. Até então as mulheres não podiam, né, pensar em ser médica. Aí a enfermagem ficou por isso que é uma profissão ainda que tem bem predominantemente feminina. Quando ela voltou, né, para a Inglaterra e foi condecorar tudo, ela criou uma escola de enfermagem lá no São Thomas, num hospital. Aí todos os outros países foram aprender para poder voltar para o seu país e aprender a fazer, aplicar isso. Por isso que chama de enfermagem padrão. Fala enfermeiro padrão? Já viram falar disso também? Sim. Fulano é enfermeiro padrão. Porque é o padrão Florence, né? No Brasil aconteceu a mesma coisa. A gente tem a nossa heroína no Brasil, que é a Ana Nery, que foi para a Guerra do Paraguai, atrás do filho e do marido, e cuidou dos feridos lá. Quando ela voltou, foi aberta a primeira escola de enfermagem, que hoje é a UFRJ. Hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Que existe ainda a escola da Nery lá, uma das melhores escolas, uma das melhores faculdades de enfermagem do Brasil. E acho que até da América Latina, é muito bom. Legal. Aí, quando o pessoal foi pro Brasil, voltou pro Brasil, brasileiro tem um jeitinho de fazer, né, de criar atalhos, né? Aí voltou pro Brasil, a ideia é o quê? Voltava as mulheres que estudaram lá na Florence, nos colégios da Florence, voltava e multiplicava o conhecimento formando novas pessoas. Só que começou a ficar muito caro para o governo brasileiro da época. Falava, vamos fazer o seguinte, chama algumas pessoas aí, ensina eles a fazer os procedimentos mais fáceis e vocês estão supervisionando eles, fica mais fácil e mais barato. O jeitinho brasileiro, né? Já impera desde 1500. Aí apareceu o atendente de enfermagem. Aí que nasceu o técnico entendi. e o O auxiliar. atendente primeiro, que é bem mais antigo. Que é como se fosse o técnico. Mas o atendente fazia só coisas mais básicas, né? Trocas, medicação via oral, entendeu? Tipo auxiliar. Depois aí foi feito. Então, assim, o Brasil é um dos únicos países no mundo que tem essas 3 categorias. Nos Estados Unidos só tem enfermeiro com ensino superior. Qual que é a diferença entre o técnico e o auxiliar? No papel, bastante. Na prática, não muito. No papel, o auxiliar tem que fazer só coisas de nível médio, que a gente fala. Que não exige tanta técnica. Que é o quê? Trocar uma fralda, dar um banho, né? Dar um comprimido, por exemplo, via oral, né? Esse tipo de... E auxiliar o técnico no que precisar. O técnico, como o nome já diz, tem que fazer coisas técnicas. Então, medicações intramuscular, auxiliar médico em sutura, etc. Né? E o enfermeiro fica com a parte de procedimentos de alta complexidade, como o catéter central, né, que é jugular, vários procedimentos de alta complexidade, parto. Hoje em dia, quase que todos os hospitais quem faz parto é o enfermeiro. Parto, até hoje os que eu tava lá no hospital, né, ganhando neném também, eu vi que quem faz é enfermeiro, mas só enfermeiros mesmo que pode fazer o parto ou o técnico também pode fazer? Não, só enfermeiro. O técnico pode fazer se não ter outra alternativa. Na rua, por exemplo, né? O pessoal do SAMU, unidade básica de atendimento, é técnico e motorista. Daí tá nascendo na ambulância, não dá para esperar chegar no hospital. É uma emergência, então. Que nem um policial, que às vezes o policial faz, né? Às vezes parto. Mas não porque ele quer fazer, né? Entendi. Não tem como... Mas assim, 90% dos partos natural, né? Partos normais, sem distócia, que é a complexidade, a complicação do parto, é feito por enfermeiros. Né? Óbvio que hoje se exige que ele tenha uma especialização em obstetrícia. Algumas pessoas são desinformadas, né, nessa parte, porque tipo, a pessoa ganha neném, aí ela chega lá, nossa, você acredita que o hospital tá tão assim, não sei o que nem tinha médico para fazer meu parto, foi o enfermeiro que fez, né? Não, é ao contrário, o hospital que tem parto com enfermeira é um hospital bom, é um hospital que não tem complicação no parto.
Porque se o médico precisa intervir... E muitas vezes as enfermeiras têm mais paciência, os enfermeiros, do que mesmo os médicos. É que já era com elas, né? Quando a gente fala elas, já existiam as parteiras, né? Antigamente era parteira, né? Antigamente Então, era assim, parteira. então não muda nada. Só que hoje você tem uma segurança maior, porque a parteira em si tem um ensino superior, né? Mas continua sendo, a enfermeira obstetriz continua sendo a parteira de antigamente, entendeu? Ô, Edu, conta pra gente, você é professor também. Sou professor também. A gente percebeu, assim, por cima, assim. Você dá aula onde? Dá aula do quê? Eu dou aula no curso de técnico de enfermagem, desde 2016. Aqui em Biúna mesmo? Hoje aqui em Biúna, mas eu dei aula na Tatos, em Piedade, né? Que é a escola que eu fiz o auxiliar de enfermagem, inclusive. Depois eu voltei lá dar aula. Eu dei aula na ETEC de Sorocaba, no Rubens, mas foi só 6 meses, porque era processo seletivo para substituir licença-prêmio, que no estado tem isso, né? A pessoa tem licença-prêmio, essas coisas. Que é concurso lá, né? Dei aula no Instituto Vida, que daí já é aqui em Biúna, que ficou 8 anos com a enfermeira Fabiana, que é uma moradora aqui de Biúna. Hoje ela tem uma hamburgueria. Mas fiquei lá, acho que 1 ano e meio ou 2, eu não lembro. Acho que sim, no Instituto Vida. E hoje eu dou aula na Elitec, que é um colégio novo, que abriu em 2021. Ah, legal. E como é que é esse lance? Porque, tipo assim, dar aula, você gosta de dar? A gente gosta, né? Não gostava, na verdade, quando eu entrei. Não é que eu não gostava. Não gosto, faço só pelo dinheiro, só não gosto. Vou porque minha mãe me obriga. Não, mentira. Na verdade, assim, quando eu entrei na faculdade, eu não queria dar aula. Porque eu tinha uma visão preconceituosa. Por isso que eu falo que todo mundo tem preconceito na vida. Sim. O que diferencia as pessoas na questão de preconceito é como você lida com o seu preconceito que você tem, para você não cometer novamente ou você mudar a sua cabeça. Então, quando eu entrei na faculdade, na minha cabeça, quem dava aula era enfermeiro frustrado. Eu achava assim, não conseguia arrumar emprego no hospital. Ai, caramba. Aí chamaram... eu tinha essa visão, entendeu? Uma visão horrorosa, imagine. Porque eu tive professores maravilhosos, eu tive professor ruim também, mas isso é uma coisa que é natural em todas as profissões, em todas as áreas. Tem os profissionais que são maravilhosos, tem aqueles que gostam de encher linguiça e não faz o seu serviço direito. Tá tudo bem, isso é uma questão de caráter, muitas das vezes, ou até de incapacidade, mas enfim, não é uma geral. Não é geral. Não, sim, todas as profissões são assim. Não, todas as profissões são assim. Infelizmente, tem bons médicos, maus médicos. E você é um bom professor, Du? Eu me considero um bom professor, mas é porque eu corri atrás, porque é difícil. Aí eu tinha esse preconceito. Só que eu sempre fui muito intenso em tudo que eu faço. Então, tudo que eu pego para fazer, eu quero fazer. Bem feito. Então, na faculdade, eu morava na faculdade, eu ia embora 15 para 11, era Caxias. E tudo que tinha de diferente eu queria participar, porque eu queria ter uma boa formação. Daí eu participei de várias coisas lá, e um dia conversando com o professor Alexandre Laluna, maravilhoso, um dos melhores professores que eu tive na faculdade. Biólogo, tem doutorado, pós-doutorado, parece que está terminando agora. Caraca. Vai defender lá em Toronto, no Canadá, enfim. Maravilhoso. Daí um dia eu fui reclamar para ele de um professor. Olha só, a ética passou longe. Eu fui reclamar para ele de uma professora, na verdade, porque não só eu, era um sentimento da sala toda, mas o pessoal estava acuado de falar. Fez eu falei, gente, motim. A gente tem que falar, porque a gente está pagando, né? A gente vem cansado, tem que reclamar. Não reclamar para dispensar, não era essa a minha intenção. Eu queria que, sei lá, a coordenadora desse um toque, para ver se ela melhorava a forma de explicar. Porque ela lia slide, na verdade. Ah, entendi. Daí eu fui comentar com ele isso, entendeu? Aí ele falou assim, quero que você entenda uma coisa. Ele falou, tem pessoas que estão professor e tem pessoas que são professores. Há uma diferença. Mesmo que você se forme para ser professor, às vezes você só está professor, você não é. Se você está, você não vai fazer 100%. Se você é, você vai. Aí ele falou assim pra mim, e ele me encorajou, né, a fazer. Que eu sempre frase do Eduardo aí. Boa. A gente sempre, eu sempre gostei de falar em público, não tenho problema em falar em público, falo com 100, 200, 300 mil pessoas se precisar. Nossa, desculpa aí. Eu não sei porque, eu tenho essa facilidade é minha, assim, eu sou tímido para algumas coisas, mas se eu me preparar para falar com algum, né, um assunto, eu vou e falo. Aí eu terminei a faculdade sem emprego, porque eu tive que pedir a conta para fazer o estágio do serviço que eu estava. Aí eu tive que ir lá atrás, do que eu tinha preconceito lá atrás. Falei, vou procurar, vou dar aula, né? Porque fome não posso passar.
Aí fui lá com meu currículo debaixo do braço, lá na Tatos, tudo humilhadinho. Ainda era a mesma secretária que está lá até hoje, vai aposentar lá. Aí ela falou, ai, que legal, que contente que eu fiquei. Daí conversou com a coordenadora, eu fui chamado para dar aula na Tatos. Daí eu gostei. Mas as minhas primeiras aulas eu não tenho orgulho, foram péssimas. Mas é meio que natural, né? Entendeu? Porque parecia simples, assim, né? Porque eu vou falar de uma coisa, porque eu dou aula para técnico, eu vou falar de uma coisa que eu fiz muito na vida, né? Na prática. Mas não é tão simples quanto parece. Mas eu me considero um bom professor, sim. Meus e um bom enfermeiro? Você se considera um bom enfermeiro? Me considero um bom enfermeiro. Você é aquele enfermeiro, E pronto. tipo que... Oi, tudo bem? Vai tomar tal medicação, não sei o quê. Você é aquele enfermeiro que olha o papel lá, fulano de tal, senta aí. Tuf. Não, eu falo bastante com os meus pacientes. Ô, Edu, eu converso bastante. É um enfermeiro bonzinho. Isso é uma questão bem complexa, né? Porque, por exemplo, primeiro você chega lá, vou falar de Biúna, tá? O SUS, pobre louco, né? A gente vai no hospital de Biúna, a gente vai lá, tal, pega a receitinha... Primeiro que você chega lá, tem um monte de gente lá na salinha, ó. Olha, vou falar. Naquela salinha, o pessoal chega você lá... vai ver quando você for tomar injeção, um monte de enfermeiros, no caso. No caso, a maioria ali é técnico. É técnico. Geralmente o enfermeiro nem tá lá na sala da medicação. Aí o pessoal fala assim, um monte de enfermeiro aí não faz... Tipo, então a maioria é técnica, no caso. Tem uns que é mó legal. Você chega lá assim, olha, não sei o quê. Você vai... Tal coisa, dói um isso pouquinho. Isso aqui. Aí Essa vai lá, Bezetacil. olha, só uma picadinha. É pessoa delicada, tal. E tem outro que é meio... Não tô generalizando, mas tem situações que a cara vai lá... Que eu já fui no hospital, que eu sou asmático. Asmático frequenta muito hospital, né? Hoje nem tanto, que agora tem bombinho. Então, aí às vezes o cara chega lá e fala assim, nem explica o que vai tomar. E tipo assim, às vezes a gente sente que o cara tá de mau humor. O cara é mó mal-humorado, outra mó, tipo, boazinha. Como você é professor e como você também trabalha na área, como que existe um padrão de comportamento para lidar com as pessoas? Não, tem. Ou, tipo assim, cada um tem o seu jeito e é isso mesmo? Isso é cobrado, tipo, pelo enfermeiro-chefe, no caso? É cobrado, cada um tem seu jeito, mas é cobrado, né? A gente ensina isso, é que assim, é que eu falei, é que nem falei no começo do vídeo, né? A gente tem, infelizmente, pessoas que estão lá, às vezes estão frustradas, entendeu? Porque, assim, a gente tem um boom nos anos 2000 dos cursos, em modo geral, dos técnicos e dos superiores, né? Então, entrou muita gente no mercado e muita gente que entrou sem saber o que estava fazendo. Algumas pessoas entram porque acham que vê a oportunidade de um emprego fácil e que ganhe relativamente bem. E depois se frustra porque, assim, é ilusão, a gente não ganha tão bem assim. Para a gente chegar a ter um patamar bom de salário... Tem que entrar em hospitais bons, creditados, grandes, e é muito difícil, tem que ralar muito. Então, a pessoa não consegue sair daquilo, porque já fez o curso, acha que não deve fazer mais nada, e se frustra, e essa frustração passa para o seu ambiente profissional. Eu não acho legal. Eu, como gestor e como professor, eu ensino o que tem que ser, porque a gente aprende que a gente tem que descrever para o paciente o que ele vai tomar. E, na verdade, isso é direito do paciente. Ele tem direito de saber o que ele vai tomar. A maioria nem fala. Entendeu? Então, você tem que falar, o senhor... Até porque você pode ser alérgico a uma medicação que você esqueceu de falar lá para o médico que você era alérgico e daí dá um problema. Então, você chama o fulano de tal, pelo nome completo. Sempre olha o nome da mãe do fulano, porque, às vezes, vem nomes iguais e dá troca, que já aconteceu. E fala, o senhor vai tomar uma bezetacil, uma dipirona e um diclofenaco. Não precisa explicar tudo porque demora demais. Mas se ele perguntar, eu vou tomar bezetacil por quê? Todo mundo sabe o que é bezetacil, mas vai que alguém não saiba. A bezetacil é um antibiótico, o senhor vai tomar porque o médico falou que o senhor está com a garganta infeccionada. E pronto, e vai fazer, entendeu? Tem que explicar tudo. Quando você pega um protocolo de enfermagem, tá lá, você tem que explicar o procedimento do paciente. Mesmo que o paciente esteja sedado. Você tem que explicar o procedimento para ele estando sedado. Caramba, mesmo Sério? Sim, tem que falar. É tipo um protocolo isso aí. É protocolo e faz parte da humanização, entendeu? Você está fazendo... O corpo da pessoa é o templo dela. O nosso corpo é o nosso templo, entendeu? É onde mora a nossa vida, né? Para quem acredita na parte espiritual, tá lá a alma. Para quem não acredita, não importa, né? Tá lá o fluido mais rico do mundo, que é o sangue. Correndo lá loucamente dentro das suas veias. Então, o seu corpo é o seu templo. Então, para você pegar no outro, a gente pega nas pessoas o dia inteiro. Pra você pôr a mão no outro, você tem que pedir permissão para pegar nas pessoas. A mesma coisa acontece se alguém pegar em você na rua, você não vai gostar. Por que no hospital você é obrigado, como paciente, a ser violado?
pelo outro, entendeu? Por mais que seja. Então, você tem que chegar, até porque o cérebro, mesmo estando sedado, o ouvido está ouvindo. Já aconteceu casos do paciente voltar e processar a equipe que estava lá por causa de chacota. Caraca. Porque o paciente estava entubado, Sério? sedado, e as pessoas não sabem o que fala perto do paciente, e fica falando lorota, e depois o paciente lembra de tudo. Nossa, mas foi, Que loucura! foi biúna, não? Não foi em biúna. Ah, tá. Eu já ia. Nossa. Não, Mas foi em hospital grande porte em São Nossa, Paulo. nunca imaginei. meu. Né? Em Nunca cirurgia, paciente que está lá, né, anestesiado, anestesia geral, às vezes o médico faz coisa que não deve, fala coisa que não deve, o paciente roda anestesia e lembra, porque o ouvido é a última coisa que se desliga do corpo na morte, no pós-morte. Então, se o paciente está sedado, você tem que falar para o paciente, vai fazer... Nossa, tá vendo, né? Caraca. Tá falando do paciente sedado, o ouvido é a última coisa que se desliga na morte. Pós-morte. Imagine assim, você vai fazer um procedimento no paciente, uma medicação, ou qualquer outra coisa, ou vai ter que expor o paciente, você só vai chegando e virando o paciente como se fosse um boneco. Quando eu estou dando aula prática, eu falo para os alunos falar com o boneco. Eu quase nem uso boneco, eu prefiro usar um aluno de verdade. Eu tiro o boneco da cama às vezes e coloco um aluno mesmo, para eles sentirem o peso da pessoa e tudo. Ah, sim. E para você poder vir, para você não ficar falando com o boneco também que é ruim. Para você vir e falar com a pessoa, falar, seu João, nós vamos dar um banho no senhor, tá bom? Então nós vamos tirar a sua roupa. Isso é humanização, isso faz parte do juramento de Hipócrates de medicina lá, entendeu? Você respeitar o templo do outro, né? Que legal, cara. Show de Então, bola. assim, eu sempre pego para os meus alunos, falo, vocês têm que falar. bom. E o recado que eu dou, assim, quem não está contente com a profissão, eu acho que dá para mudar, Acho entendeu? outra coisa. Em vez de ficar Tem até uma insistindo. pergunta sobre isso. Então mais já- ou menos. Eu fiquei Aproveita. contente que tinha pergunta, achei que não Teve. Teve, e o melhor é que são boas as perguntas. São boas São e... Ó. Pergunte para mim. O que você acha dos profissionais da saúde que não cumprem o juramento? Só que tem umas perguntas Tem que juramento? são cutucada. Tem o juramento. O juramento Eu não do lembro de enfermeiro, cor. do enfermeiro é o mesmo do médico ou Não, não? é outro, é É diferente. diferente? O do enfermeiro foi feito por Florence Nightingale, que é a mãe da enfermagem moderna, e do médico é do Hipócrates, que é o primeiro médico, que é lá da Grécia Antiga. Mas eles são, né, se Parecido. interligam. O que seria não... desculpa, qual que foi a pergunta Não mesmo? cumprir Não o juramento. cumprir o juramento. O que seria não cumprir o juramento? O cara... Porque para quem não sabe, existe uma regulamentação na profissão, Existe o código de ética e o exercício profissional. que é o Corém, é isso? O Corém é um órgão fiscalizador, mas Que fiscaliza. Se a pessoa não faz cagada, digamos assim, aí é meio que caçado. a gente sofre primeiro um processo administrativo, né, dependendo da situação, e depois o Corém decide se vai caçar você ou se vai ser só penalização. Voltando à pergunta. A pergunta em si é o que A você pergunta acha, era o que, né? o que eu acho O de que quem... você acha dos profissionais O que que, não acha ou o que cumprem acontece? com o juramento? O que ele acha? Vamos, Presta opa. atenção. Eu acho que deveriam trocar de profissão. E tem muitos que não cumprem, tanto médico quanto enfermeiro. Eu estava esses dias mesmo conversando com, né, a gente... O que seria o não cumprir, no caso? Por exemplo, no juramento de enfermagem, acho que do de médico também, está lá que juro dedicar, né, a minha vida na parte do cuidado da pessoa humana, né, e da comunidade. Tem outra parte que fala, juro não revelar as coisas... Tem, as coisas a mim reveladas, né? Por exemplo, sigilo. A parte do sigilo é a parte que mais pega em mim. O enfermeiro tem guarda-segredo? O enfermeiro, o médico... Igual sim. advogado. Tem que guardar segredo. Por exemplo, vamos dar um exemplo de que aconteceu várias vezes, que vocês já viram, todo mundo que está assistindo já viu. Quando morre artista, eles ficam vazando foto. Vaza porque alguém de dentro que vazou, não entra a pessoa de fora. Sim, Entendeu? entendi. Então Verdade. foi um médico, foi um enfermeiro, foi não sei o quê. Teve aquele caso, ó, polêmica, mas eu vou fazer de um jeito. Teve aquele caso quando a mulher do ex-presidente Lula estava internada, que um médico foi afastado até. Um médico mandou áudios falando coisas horrorosas sobre ela, estando, né, internada. Vocês lembram? Falando, recordo. incentivando Eu até os lembro do colegas Cristiano Araújo. teve também, incentivando até os colegas a fazerem eutanásia, que é proibida no Brasil. Sim. A eutanásia é aquela injeção para matar. É a morte assistida que a gente fala, né? Mas o Brasil é proibido, né? A parte entendi. bioética do Brasil não... Eutanásia é o ato de desligar os equipamentos ou de dar uma injeção Não, pra pessoa? eutanásia é o ato, a morte assistida. Você faz alguma coisa E a pessoa... para a pessoa ir embora Entendi. mais rápido, entendeu?
Mas o Brasil é proibido todas Mas as... não é necessariamente uma injeção. Pode enfiar o travesseiro na cabeça da pessoa. Não. São com medicação. Isso Isso aí é homicídio. Morte assistida, o médico, o enfermeiro vai, o médico assiste, toda a equipe fica assistindo a morte. Mas voltando à falta de juramento, por exemplo, a gente tem um problema, eu vou falar aqui, mas eu tenho muitos, não tenho nada contra, eu tenho muitos amigos médicos, né, porque o médico é um ser no Brasil que ele parece meio que inacessível, né, e alguns se comportam como tal, não todos, alguns. E eu tenho amigos que são médicos e assim, eu só lembro que eles são médicos se eles estiverem trabalhando comigo no plantão. Do contrário, eu não lembro, porque amigos mesmo, sabe, de coisa. E às vezes eu converso com eles que eu não consigo, não me entra na cabeça um médico fazer 6 anos de medicina, né? E depois aquela vagabundagem toda no plantão, entendeu? Atende 2 pacientes e some. A gente de enfermagem não é obrigado a ficar indo atrás de médico de 5 em 5 minutos. Forte isso aí, hein? Eles têm que ficar no consultório. Entendeu? E o Brasil tem muito essa problemática, não é geral. Eu conheço médicos maravilhosos, eu trabalho com médicos hoje que são fantásticos, entendeu? Plantão, assim, o último plantão ontem mesmo, o médico que estava comigo lá no fundo, nossa, ele saiu lá de lá do fundo só para almoçar, para resolver problemas. Mas tem colegas médicos, já tive vários, que eles matam o plantão, eles ganham o plantão na costa dos outros, entendeu? Então, assim, isso é também não cumprir com o juramento. E existe algum regulamento, alguma coisa assim que, por exemplo, o médico é obrigado a atender, tipo, algum caso de emergência no hospital, assim, ele é obrigado a... Por exemplo, vou contar mais fácil o que aconteceu. Um dia eu estava com a Eloá no hospital, e aí tem lá a médica que fica na ala infantil, né? E essa médica estava lá, aí na maternidade estava acontecendo alguma coisa, subiu uma enfermeira correndo e chamou: doutora, a gente precisa da senhora urgente lá embaixo, não sei o quê. E ela falou: eu não vou. E aí dava para ver que a enfermeira estava desesperada e ela não foi. Ela falou: não vou, e voltou para dentro do quartinho lá e voltou a dormir. Depende muito do contexto. E, mas tipo, tem algum regulamento assim que eles não seja podem, proibido? né? É que assim, na verdade, o que acontece muito... não só com a medicina, é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, né? Eu sou brasileiro também, mas é verdade. Mas vamos supor que ela estava no horário do almoço. Ela tem que sair do horário. Se for emergência melhor estar no horário de descanso, ela é obrigada. Se for com risco de morte e ela for a única que pode fazer isso, sim, né? Ela tem que ir. Ela tem que ir, que faz parte do juramento, né, dela. Assim como a gente também. Agora, se tiver 4 plantonistas e ela está no horário do almoço dela, eles têm que se organizar para que na hora do almoço dela ela consiga almoçar. Porque de repente pode ter sido isso, né? E o plantonista assuma. Acontece muito problema no Brasil e afora, né? Por problema administrativo, que às vezes a administração contrata menos profissionais ou oferece um salário muito baixo, daí a gente não tem uma demanda muito grande de profissionais que queiram, né, sair da sua casa lá de São Paulo para ir lá em Itapiraí atender, por exemplo. E existe os que falham com o juramento, infelizmente. Só que isso não é só, a gente está dando exemplo do médico porque é o que surgiu na roda, mas é em todos os profissionais, né? Tem enfermeiro que eu tenho vontade de afogar na privada, entendeu? Na privada ainda. Então, assim, eu acho que quando você escolhe uma profissão, você tem que seguir. Algumas profissões, você não tem muita escolha, como você ser um vendedor, por exemplo. Não vou atender aquela mulher chata. Empurrar outra pessoa. Não dá para fazer isso na nossa área. Oi, Edu, já aconteceu, entrando nesse assunto assim, já aconteceu de você ter problema com alguém, você está lá no hospital, aí chega a pessoa lá precisando de atendimento, e justo você tá lá para atender. Já aconteceu uma situação do tipo, você dá um jeitinho de não atender, ou você ficou sabendo de alguma coisa assim, de alguém não atendeu porque tretou com a pessoa? Já soube de acontecer. Eu não faria, né? Por mais que eu detestasse a pessoa, mas eu nunca chegou nenhum desafeto meu para me atender. Porque eu sempre trabalhei fora da cidade que moro, né? Então, assim, agora eu já conheço todo mundo em Biúna, então, mas nunca chegou. Mas se chegar, eu atenderia, porque a gente tem que atender. Mas você já soube de situações? Já soube de colega me contar, entendeu? Eu fiquei quieto pra não dar na cara da pessoa. Mas deve ter, né? Deve ter tipo uma panelinha dos enfermeiros, assim. Mas não vou atender aquilo lá, não. Não. Imagina, só tô falando, mas não deve ser assim. Vou dar uma empurradinha na agulha, assim, pra dar uma cutucada a mais. Não, deve ter, isso, né? Deve ter, não tem não, Edu? Sim, porque...
Eu já fiz muito isso. Não, eu nunca fiz, mas deve ter. Vai naquela pergunta lá, só pra gente entrar Eu fiz nesse muito assunto. isso, mas eu não sou enfermeira, né? Ainda bem, né? Brincadeira. Ainda bem mesmo. E o pior é que a pessoa que eu mais fiz isso no meu serviço, vocês conhecem. Faz a pergunta. Vou fazer a pergunta. Do- Qual? Essa? Da agulha lá, não, sei não. Ah, tá. Essa. Eu vi por cima as perguntas. Quantas vezes você já aplicou injeção errada? Injeção errada, nunca. A única coisa que eu... Ó. Nunca errei. Até porque errar na área da saúde é meio complicado, né? Pode ter consequências irreversíveis. Há controvérsias, né? Não, Não, a controvérsia que eu falo assim, porque eu presenciei, eu trabalhei há algum tempo com o pessoal da enfermagem. Tem a injeção de aplicar o medicamento e tem a injeção que aqueles... não é injeção, no caso, mas aquele que a pessoa tenta achar o acesso, né? Ah, sim, Pra- esse aí é o dispositivo venoso. Mas isso aí as pessoas costumam Mas errar o né? acesso, tudo bem. Aí você não vai matar o paciente por causa disso, né? Tô dizendo que tem alguns erros na área da saúde que não tem reversão, né? Você pode matar o paciente. Sim. Eu nunca fiz medicamento errado. Uma coisa que eu fiz, eu conto para meus alunos isso. Não sei se eu deveria contar, mas eu vou contar. Conte, vai que Uma a coi- pessoa tá assistindo. Uma coisa que eu fiz Ele uma me deixou vez. torto, assim. Duas coisas que eu fiz uma vez. Uma coisa que eu fiz uma vez Já tá aumentando. foi não trocar a agulha na hora da porque intramuscular você aspira com uma agulha que é bem grossa. Intramuscular é o quê, Edu? Conta pra gente. Fez, né, a medicação que faz no músculo. Que faz No músculo, você no bumbum e no braço. Isso. Tá. Aí você aspira a medicação com uma agulha cor-de-rosa, que é 40x12, né, o tamanho dela. E ela é bem grossa, ela serve para aspirar qualquer tipo de coisa. Aí quando você vai fazer no paciente, você troca pela agulha que você vai usar. Nossa. Se for uma medicação mais oleosa, é 30x8, se for menos, é a 25x8. Aí, na loucura que tava, o pronto-socorro, lotado, sempre trabalhei em pronto-socorro, e os pacientes brigando com nós e tudo, eu fui fazer a medicação e esqueci de trocar a agulha. Grossa. E fiz com a agulha Olha grossa. só, Quando foi coitada da tudo, pessoa. quando foi tudo que eu olhei a agulha grossa, não acontece nada, Mas não dói. há prejuízo, Dói mas mais. dói mais. Com certeza, né? E o pior é que a paciente ainda falou assim pra mim: "Nossa, você tem a mão tão leve, não Nossa. doeu nada". Quase morri de remorso. Quase morri de remorso. Caraca, Mas bicho. foi uma única vez E na a vida. outra coisa? A outra coisa foi assim, eu contei ontem para meus alunos, é muito engraçado. No começo, quando eu me formei técnico de enfermagem, lá atrás, eu me formei e fui trabalhar em Biúna, aí em hospital do interior, daí tem pouco recurso, tudo bem. Depois eu arrumei um emprego no Hospital Samaritano, em Sorocaba. Olha eu contando o nome do hospital. Enfim, eu arrumei um emprego lá em Sorocaba, hospital particular. Né? Daí tudo muito diferente, fui lá, bam, né? Falei, agora sou chique, né? Tá, Ganhar tô no mais. hospital. Daí eu fiquei no andar primeiro, que a enfermeira falou que para ir pronto-socorro tinha que ter experiência no andar, porque não sei o que e tal. Aí fiquei lá no andar com o paciente internado. Não é muito minha vibe paciente internado, eu gosto de loucura. Aí fiquei lá, tudo tranquilo. Aí veio umas garrafinhas de chá de camomila. Eu dei para os pacientes beber a chá de camomila. Aí o paciente reclamou que estava sem açúcar, né? Eu falei, não pode pôr açúcar, porque tá no hospital, tem que beber. Achei estranho, mas aí o paciente beber, né? Aí depois, à tarde, eu fui descobrir que era para fazer compressa. Nossa. Mal não fez, né? Não. Mas que foi Era para fazer desagradável. compressa. Aonde fica hematoma, e isso é verdade, não é mito. Onde fica hematoma, assim, de acesso venoso ou de pós-cirúrgico, faz compressa com chá de camomila, some tudo os hematomas. Caraca. Nossa. Mas eu não sabia, né? Imagine, eu do interior de Biúna, né? Eu não sabia que tinha essas Caraca. tecnologias. Então, tipo, quando fica um hematoma, Chá morno, faz a compressa, né? Com chá. Pega uma Mas compressa como assim? Chique. Hematoma se bateu, que fica roxo. ficou roxo. A pessoa põe gelo. Dá pra pôr Não, camomila? de batida sim. Nós estamos falando de hematoma de acesso venoso, Ah, sim, tá. sim, entendi. né? Quando bate tipo, é outra coisa. Quando Estoura coisa a veia, veia, aí fica tudo roxão aqui, você pode fazer isso. Faz a compressa, né? Interessante. Aí eu dei pro paciente beber. Que delícia, não? Dei pro paciente Gostosinho, Pra chazinho. você que tava Sem no açúcar hospital, ainda, porque não pode. reclamou. beber. Mas é que vem assim no... Pode tomar a compressa, mas não pode colocar açúcar. Mas depois eu entendi que quem induziu o erro era eles, porque ele vinha num frasco que você via que era bebível.
Não vinha num frasco. Você toma um gole também ou não? Não, chá de camomila é chá de camomila. Não, mas você tomou um golinho sem açúcar? Não tomei. Eu sabia que era chá de camomila. Tava escrito na embalagem, chá de camomila. Vinha quente, entendeu? Mas foi as únicas coisas que eu fiz. Eu procuro prestar muita atenção. E, Edu, tipo assim, a gente pensa no profissional da área da saúde, o enfermeiro, o técnico, ou seja, sempre trabalhando em hospital, mas tem uma área bem vasta pro pessoal, né? Sim. Eu já vi enfermeiro, por exemplo, eu fui comprar remédio esses dias atrás. Aí foi lá, vou levar pro enfermeiro assinar. Caramba, tem enfermeiro na farmácia, tipo, não sabia. Tem clínicas de repouso, como nós trabalhamos lá, te conheci lá. Tem clínicas de dependente, tem um monte de lugar. Tem cuidador também, né? Tem um monte de lugar que tem o trabalho da enfermagem sem ser em hospital. Conta pra gente, porque às vezes o pessoal acha que é só em hospital que tem trampo pra Na verdade, o próprio né? profissional de enfermagem fica meio vislumbrado só com o hospital, né? Hospital e SAMU, que é o pessoal que quer. Mas tem enfermagem do trabalho, tem auditoria. Enfermeiro auditor ganha mais de 10 mil reais por mês. 10, 12 mil reais. Aonde que trabalha enfermeiro auditor? Enfermeiro auditor trabalha com as... Por exemplo, você tem um convênio, né? Vamos supor que você tem um convênio. Seu convênio lá, de saúde. Aí tem não sei quantos milhões lá de pessoas conveniadas. E o hospital é da Fran, né? Ela tem um hospital particular e ela usa o seu convênio, ela tem o seu convênio. Então, tudo que é feito lá no hospital, o convênio tem que pagar, né? Tem que repassar para o hospital, o convênio. Aí, o auditor vai pegar todos os papéis, todos os prontuários, para poder auditar, para ver se pode pagar ou não, se não tem erro. Entendeu? Quem faz essa audição é o enfermeiro. É o enfermeiro. Tem que ser o enfermeiro. Aí ele pega e olha lá, por exemplo, foi usado 3 acessos, né? Foi feito 3 acessos venosos, só que está marcado só 2. Um vai perder, o hospital vai ficar sem receber. Entendi. Entendeu? Foi usado 4 bolinhas de algodão, só está marcado 2. 2 não vai receber. Entendeu? Aí tudo que está lá no prontuário, o enfermeiro tem que... Então, assim, o enfermeiro auditor trabalha dentro de uma sala com ar-condicionado no computador, vendo Nossa, som, nem de toca, gravatinha. nem não. toca na pessoa. Nem toca no paciente. Caraca, eu nem sabia que existia um trampo Legal, assim, né? que seja Aí, 100%... Isso, e ganha bem. Caraca. Muito bem. Ganha mais do que quem está lá ralando. Então. Aí tem enfermeiro que trabalha no judiciário para poder interpretar o prontuário para o juiz, porque o juiz é juiz, não é da área da saúde. Tem enfermeiro e tem médico que trabalha nessa parte também. Daí precisa interpretar, entra com ação judicial contra o hospital, né? O paciente e o hospital. Tem que ter alguém da área da saúde para poder traduzir para o juiz o procedimento. Se o procedimento foi feito corretamente e o paciente está querendo ganhar, ou se realmente houve negligência por parte do hospital. Então tem que ter um profissional de saúde lá. Às vezes é médico ou enfermeiro. Sempre são esses 2 profissionais. Mas o enfermeiro sai na frente porque na faculdade de enfermagem é a única profissão de saúde que tem gestão no currículo. As outras não têm. A gente tem um semestre inteiro de gestão. E dentre esses locais, porque você tem gerontologia, é isso, né? Gerontologia. E então você já trabalhou numa clínica, que eu tô ligado. Você já trabalhou em um hospital e você... Enfim, qual que é o teu lugar, seu ambiente preferido? Assim, Meu ambiente preferido é o hospital. Hospital? É. Hospital de tipo loucurão. Pronto-socorro. Sim. Usando o termo de vocês, urgência, emergência? Urgência e emergência é o meu lugar preferido. Eu gosto de UTI também, mas urgência e emergência é o meu lugar preferido. Qual que é a diferença da UTI para urgência e A emergência? UTI é um ambiente controlado. Que é onde o pessoal tá lá já e... Então, assim, é mais tranquilo porque o ambiente é controlado, até a emergência acontecer lá é controlada. Lá no pronto-socorro, não. A emergência, o negócio já chega muito É a louco. faixa de gás, que entendeu? Chega tudo ao mesmo tempo, aí você não sabe mais o que faz. Então, assim, o meu ambiente preferido é isso. Embora eu tenha pego gosto pela gestão, eu não gostava de gestão. Gestão foi a matéria que eu quase que peguei DP na faculdade. Foi gestão. Tive que fazer exame de gestão. E fiquei 4 anos na gestão trabalhando. Então, hoje eu também gosto de gestão, mas é uma coisa assim que não dá para ficar a vida toda na gestão, porque suga muito, gente, mentalmente, mais do que urgência e emergência. Mas, assim, o meu ambiente preferido hoje, além da urgência e emergência, é a docência. É as 2 coisas que eu gosto de fazer. A urgência e emergência assim, é uma coisa que eu fiquei um tempo fora e não imaginei quanto de abstinência eu tava, entendeu? Então, só pro pessoal que de repente não te conhece, você estava numa clínica de idosos, é isso? Como que se chama a clínica de idosos? É clínica de idosos mesmo. Geriátrica. Né?
uma clínica geriátrica e você trabalhava lá de... Você era enfermeiro padrão. Hoje não chama mais isso, mas você era o chefe, enfermeiro-chefe Eu lá. era gestor. Gestor. Eu era responsável técnico. Aí você ficava, entre aspas, de boa, assim. Você ficava lá, suavidade, só tratava questões... É suavidade que eu falo, não colocava a mão na massa. Dele já. Você disse, não tá precisa ficar querendo bravo. voar no seu pescoço já. Não, eu tô formulando o que eu ia falar. Na verdade, assim, de boa no sentido de que fisicamente sim, né? Aí você saiu dessa área há pouco tempo. Saí em janeiro. Voltou pra urgência Voltei pro emergência. hospital. Voltei pra urgência emergência. Aí como foi esse choque aí? Eu não tive tempo de te perguntar pra você. Foi uma delícia, na verdade. É mesmo? Foi bem legal, porque deu medo, né? Porque eu tava numa zona de conforto. Lá eu era RT, né? O que é RT? Para as pessoas que não sabem. Para simplificar. Se for comprar, você compra um terreno e vai construir um prédio, né? Prédio de 20 andares. Aí você tem que contratar um engenheiro. Esse engenheiro vai ser responsável técnico, que fala anotação de responsabilidade técnica. Então, qualquer coisa que acontecer com o prédio, o problema é dele. Entendi. Entendeu? Vai estourar a bomba nele. Então, assim, não é... Mesmo que... mas o pedreiro pegou e misturou errado o negócio, é culpa do pedreiro. Não importa, vai no toba do engenheiro. Todas as profissões regulamentadas têm isso. Então, dentro da área da saúde também tem. Um médico, para abrir um consultório, precisa ter um ART. Precisa ter ele próprio, se ele quiser, ou contratar um outro colega para ser responsável técnico pelo consultório dele. Entendi. Entendeu? Para que com qualquer bucha que acontecer, ele é responsável. O cara que abrir uma empresa de raio-x, por exemplo, tem que ter um radiologista responsável técnico. E assim sucessivamente. Entendi. No hospital, se não tiver um enfermeiro RT, no hospital e nas instituições de saúde, a vigilância não dá alvará e você não pode trabalhar. Precisa ter um enfermeiro lá que responda às buchas. Né? Entendi. Por isso que eu falo que o enfermeiro se lasca desse ponto. Então, quando eu fui para lá, para a clínica, eu fui para ser RT lá. Né? E eu gostava, porque eu gosto de lidar com pessoas, mas tem o peso da responsabilidade, das coisas se desandarem, você tem que responder. Né? Só que depois de 4 anos eu estava cansado mentalmente, né? Com tudo. Aí houve troca de administração, então isso também dá aquela baladinha e tal. Daí eu resolvi voltar. No final do ano eu fiz um propósito comigo mesmo. Falei assim, vou voltar pro pronto-socorro porque eu tô com saudade, né? Eu vi a ambulância passando, gritando, já queria ir atrás. Nossa. Tem questão de adrenalina também? Adrenalina, acho que a adrenalina que faz a gente... Sim. Então eu saí, né? Eu falo pra você que assim, Deus é muito bom na vida da gente, né? A gente quer, a gente consegue. Então no final do ano eu comentei com uma colega minha, vou até falar o nome dela porque eu vou fazer ela assistir. A Veridiana. Comentei com a Veridiana, falei, Veri, eu queria sair, né, do residencial, eu tô cansado dessa parte de gestão, eu queria voltar pro hospital, e tem toda a questão financeira também tinha a ver e tal. Daí, lá onde você tá trabalhando não tá precisando de ninguém? Daí ela falou assim, olha, Edu, por enquanto não, mas se precisar eu vou te falar, mas mande um currículo para mim e eu vou comentar com a Letícia. Eu vou falar da Letícia também. Que Letícia é gente boa. A Letícia que é a diretora lá. E você escreve aí, viu, Letícia? Vou comentar com ela. Também. Veri também. Aí eu peguei... Aí tem o Anderson que trabalha lá também, que também é um amigão meu. O Anderson também, fantástico. Ele foi auxiliar comigo, depois foi enfermeiro comigo, e depois ele foi trabalhar lá, e lá ele tá até agora. Ó, que da hora. Daí eu mandei um currículo no começo do ano, mas depois nunca mais ninguém ligou, eu não ia ficar enchendo o saco também dos outros, né? Eu também não gosto de ficar cobrando, não sei cobrar, por isso que se eu fosse vendedor eu morria de fome. Eu mandei o currículo para ela, mas não ia ficar implorando, né? Deixei na mão de Deus. Daí um dia eu estava aqui na cidade, me resolvi umas coisas na prefeitura, me ligaram, daí era de lá. Aí eu aceitei, mas eu aceitei e fiquei com medo ao mesmo tempo. Porque eu falei, putz, agora ferrou, das 10, né? Mas eu fui muito bem recebido, muito bem recebido. Eu acho que eu nunca fui tão bem recebido num emprego novo como eu fui nesse. Que da hora. E aonde que é? No PA de Vargem Grande. Vargem Grande. Então hoje você trabalha em Vargem Grande Paulista. Que legal. Eu fui muito, muito, muito bem recebido pela equipe, pelos outros enfermeiros e tal. E então, assim, e adrenalina, né? Não tem tanta emergência lá porque é um PA. Mas você sempre está envolvido com casos, entendeu? Eu gosto de estudar casos, né? Tentar entender o processo da doença. Tem uns médicos lá, a doutora Fabiana, a doutora Rafaele, fantástico. A Fran tá doida pra... Pergunta. Tem mais 3 perguntas aí. Faça a pergunta. Hoje, você escolheria enfermagem novamente? Não entendi que o Tom me atrapalhou. Hoje você... Hoje você escolheria enfermagem novamente?
Tem dias que não, que eu tô meio... Depende do humor. Com raiva das coisas, mas sim, eu falo que não, mas é no momento. Eu acho que sim. Porque eu acho que é o que eu sei fazer, eu não saberia fazer outra coisa, talvez. Logo em seguida essa. Essa aqui eu acho que você pode responder de várias formas. O que te faz feliz? Nossa, você parecendo o programa da Marília Gabriela, né? O que me faz feliz... Bom, felicidade é um estágio, né? Ninguém é feliz o tempo todo e ninguém é triste o tempo todo. São momentos. O Tom falou exatamente isso. Mas é uma pergunta meio complexa, né? São momentos, né? São momentos. Mas, assim, na verdade, a gente tem uma linha tênue entre felicidade, alegria e tristeza, né? Que alegria e felicidade são coisas diferentes também, né? Você pode estar alegre e estar infeliz ao mesmo tempo. Dá para acontecer isso. Porque alegre é uma coisa momentânea, né? Uma piada bem contada, um cinema que você saiu e te Toma um deixou gole, alegre. vai, Edu. Você nem toma coca. Claro que eu tô tomando. Comprei só pra você. O que me faz feliz... Dieta. Tomando água. Gente, sabe que eu não sei explicar isso em palavras, mas assim, eu acho que... Primeiro que assim, hoje eu sou muito mais feliz do que eu era antigamente. Eu não sei por que explicar por quê. Talvez por causa das conquistas. Assim, eu acho que tenho 37, né? Então, assim... Eu tenho 37. Dos 30 em diante, 38. dos 30 em diante foi uma das melhores fases da minha vida. Então, o que acontecer depois dos 40, eu vou sempre lembrar da fase dos 30 ao 40, né? Aos 37, pelo menos, que até amanhã não sei, né? Até hoje. Mas acho que o que me faz feliz é isso, trabalhar no que eu gosto, porque assim, eu realmente trabalho no que eu gosto. Tem dia que eu volto pistola da vida, embora, mas é porque não tem como, nós somos ser humano, né? Mas depois eu durmo, no outro dia eu quero de novo, entendeu? Então é meio que eu sou meio viciado no serviço. Mas de uma maneira positiva, não naquele viciado que pode trazer problemas, né? Sim. E eu acho que o que me faz feliz é isso, eu ter o trabalho que eu gosto, desenvolver as coisas que eu gosto. Eu acho que hoje eu sou feliz, acho que o Eduardo de hoje é feliz. Da hora, isso é muito importante. Ô Edu, e o que você prefere? Teve essa pergunta já ou não? Nem sei se existe essa pergunta aí. O que você prefere? Dar aula ou atuar como enfermeiro? Os dois. Os dois? Acho que um completa o outro. Tá em cima do muro, Edu. Não, um completa o outro, porque é difícil dar aula sem ter vivência. Tem professores maravilhosos que saindo da faculdade e ainda não trabalharam, e tudo bem. Mas a teoria não precisa da vivência. Mas a vivência enriquece a aula, entendeu? Então eu vejo que os alunos, quando eu conto coisas para eles, né? Com ética, não expondo ninguém, conto coisas que acontecem para eles, né? Meu irmão é da área da saúde, também me conta coisas, aí eu reconto para eles, entendeu? Então, assim, eu vejo que daí eles têm mais empolgação, porque eles têm um exemplar real, entendeu? Então, acho que completa. Bacana. Todo ano eu falo que eu vou parar de dar aula, mas eu não consigo. Eu já Deixa eu fazer ouvi a essa última história. pergunta. Nossa, a última pergunta. O Real Madrid nada. O caso mais... Calma aí. Eu falei pra você pegar essas perguntas e colocar num lugar só pra não ter que ficar... É porque às vezes a pergunta é grande, eu tenho que compartilhar. Eu sei, por isso que eu falei pra você tirar daí. O caso mais inusitado que já atendeu no ambiente hospitalar. Mas daí inusitado vai ser em que sentido? Inusitado, no sentido que você quiser. Pode ser engraçado, marcante. pode ser muito louco, pode ser uma coisa... Sem meu ser o Deus que do você céu. contou na live. Pode... Eu contei alguma coisa na live? Contou da Você tava pessoa meio que saiu da alterado, camisa né, de Edu? força também? sozinha. Foi você ou foi o Benite? Não, acho que fui eu mesmo. Mas eu contei alguma coisa também no meu episódio com o Benite, mas não lembro agora o que foi. Foi no episódio com o Benite, eu contei da menina, então não vou contar da menina mais. Se vocês quiserem saber da menina, assiste Vai lá, o episódio depois do Café com Saúde com o Benite. Então, na verdade, tem tanta coisa inusitada que acontece. Deve acontecer todo dia, né? Assim, tem coisas que acontecem que você não acredita que a pessoa foi capaz daquilo, né? É verdade. Mas assim, inusitado, não sei explicar. Inusitado é uma coisa, tipo, muito louca que de repente acontece sempre. Tipo, Não, tem inusitado de assim, chocante. Uma vez, muito tempo atrás, chegou uma pessoa lá na porta da emergência pedindo socorro para que a gente descesse 2 quadras para socorrer a mulher dele que estava no carro, porque eles tinham brigado
Ele tinha esfaqueado a mulher e ele mesmo trouxe ela no hospital, porque se arrependeu depois. Só que quando estava chegando no hospital, era uma variante. A variante não aguentou subir a subida e parou e não funcionou mais. Aí ele acabou de subir a pé, né? E pediu socorro para poder acabar de chegar com a mulher no hospital. Daí ele acabou de subir a pé, a gente teve que descer com a ambulância e trazer ela para dentro do hospital. Isso foi uma coisa muito inusitada. Meu Deus. Né? Porque ele se arrependeu. Na verdade, eles brigaram, daí ele deu uma faca nela. Não aconteceu nada grave. Ela sobreviveu. E depois deu BO pra ele ou não? Não deu, né? Imagina, agressão contra a mulher. Daí foi chamada a guarda municipal e depois a polícia. Teve um outro caso também que o bandido foi largado na porta da emergência baleado e os colegas deram fuga. Né? Nossa. Aí tava só a mão com sangue assim na porta de vidro, sabe? Igual o filme de terror. Do lado de fora, que a porta era de vidro. Aí depois cercou de polícia depois disso, porque ele baleou um policial. E o policial chegou, ficou os dois na mesma sala. O policial numa maca e o bandido na outra. Caraca. Né? E um não tentou matar outro? Não, porque ele tava lá, a polícia acho que até queria, mas não tinha como. Só que o policial tava ferido, mas de raspão. Nada E muito. O cara tava com hemotórax, que é o sangue invadiu o pulmão, teve que pôr dreno de tórax. Teve que ir para outro hospital de referência, foi escoltado pela polícia, aí foi 2 policiais dentro da ambulância junto. Desculpa cortar, Edu, mas é só entrando, vou usar esse exemplo aí. Uma vez eu conversei com a Aline que trabalhou com você, a Aline enfermeira, se a Aline estiver assistindo, um abraço para ela. Eu achava a Aline um tanto quanto fria, sabe, como enfermeira, como pessoa da área da saúde, e eu acho que é o pensamento da galera, do modo geral, que tem do pessoal da área da saúde. Nossa, morre gente todo dia, morre gente toda hora. E a Aline falava com uma naturalidade, tipo, muito absurda, sabe? Muito... Meio que eu ficava em choque só de ouvir ela falando, sabe? Ah, aconteceu tal coisa, tal coisa. Natural. Como que você convive com isso também? Por exemplo, a situação lá. Vou colocar dois exemplos aqui. A situação lá de uma pessoa boazinha que chega, tá doente. E uma pessoa que tá fodida lá, mas que é um bandido. Existe tipo assim, Vou dar preferência pra pessoa. Vou dar preferência ou foda-se o cara que tá zoado, porque o cara é um bandido mesmo. Tipo, existe esse tipo de sentimento por parte do profissional da saúde, assim? Na verdade, não, existe porque a gente é ser humano, né? Mas a gente não pode deixar esse sentimento falar mais alto. A gente tem um negócio chamado classificação de risco. Então, a gente atende quem tá mais grave. Seja bandido, seja não seja. A gente não quer atender? Não quer, mas fazer o quê? Não pode. Entendi. Fugir do que a gente falou do negócio mas do tem um julgamento. sentimento, né? Tem, entendeu? Como, Eu né? já atendi o estrupador com a criança estrupada na emergência do pronto-socorro infantil, entendeu? Caraca, mano. Então, assim, fica... você quer acabar de fazer o serviço, né? Porque, no caso, ele foi para o hospital porque ele foi espancado, né? Foi linchado pela população. Sim, por isso sim. que ele foi parar no hospital. E a menina que ele estrupou estava... Porque o pronto-socorro era separado da criança. Era num lugar e o adulto era no outro. A criança estava lá no coisa, entendeu? No outro. Nossa, mano. Né? Então, assim, você quer acabar de fazer o serviço, mas você não pode, né? Porque quem julga é juiz. O juiz vai fazer o que tem que fazer. Entendi. Mas você não pode fugir do juramento, porque é um negócio... É complicado. Só que a gente tem sentimento porque é ser humano, né? E entrando na parte que eu comentei da Aline, mas eu mudei um pouquinho, a questão de ser fria. Como que você lida com a morte, por exemplo? A gente não é frio. Uma professora falava assim pra mim que o dia que você se tornasse frio, você tinha que mudar de profissão. Porque para você cuidar do ser humano, se você for frio, você não consegue. Só que a gente tem que ter controle, autocontrole dos nossos sentimentos para não atrapalhar o nosso procedimento. Como que você vai fazer um procedimento tremendo? Ou chorando em cima do paciente, afogando o paciente com lágrimas, né? Não dá. Então, assim, você pode ficar nervoso ou chorar depois. Tem gente que tem profissional de saúde que chora depois no banheiro, acontece alguma coisa triste, né? Ou chata. Mas a gente não pode ser frio. Agora, a gente lida com a morte todo dia, né? Tinha uma professora na faculdade que ela era meio extremista. Ela falava pra gente que a gente era teimoso, né? Que às vezes a pessoa foi marcada pela morte já. A morte é para a morte levar e a gente vai lá e interrompe o ciclo da morte. Como assim, Du? Porque a gente ressuscita a gente todo dia, né? Porque quando a pessoa que é uma parada cardiorrespiratória, a pessoa morreu praticamente. Então a gente traz ela de volta para a vida. Às vezes não dá, né? Às vezes não dá certo, a gente tenta e não dá. Mas às vezes dá.
Muitas das vezes dá, na verdade. As pessoas pensam que todo mundo que para morre. Tem uma porcentagem grande, né? No Brasil, principalmente, porque não tem muita educação de atendimento de parada, mas tem gente que volta. Então, é a mesma coisa que a pessoa está subindo, assim, tem até um desenho que nós mostrávamos na faculdade, e você pega para a perna e puxa de volta para baixo. Não tem um negócio que faz o choque lá, entendeu? É puxar a pessoa de volta para baixo. Então, a gente está o tempo todo brigando com a morte, né? A morte vai lá e fala, não, vou levar isso aqui hoje, tá? Não, você não vai. Aí Mas você não vai. Aí você pega e vai todos os procedimentos, mas a gente não vence todas. Entendi. Então, assim, a gente tem psicologia na faculdade para preparar para isso, psicologia aplicada em enfermagem. Tem que ter um psicológico muito bom, né? Porque... Só que não prepara tanto. O primeiro óbito é uma coisa meio estranha, entendeu? Você lembra do seu ou não? Lembro, foi no estágio, o primeiro óbito, eu estava no estágio ainda. Deve ser muito louco, né? É uma sensação meio de impotência, entendeu? Que você não conseguiu, ou de fraude, que você é uma fraude e você não conseguiu fazer o que você tinha que fazer. Mas depois você tem que... Eu tive uma outra experiência com um aluno. Eu gosto de pôr o aluno no fogo. Aí chegou uma parada e eu pus os alunos para atender a parada. E fizeram bonitinho, sabe? Do jeito que foi ensinado, com o maior orgulho, sabe? O maior orgulho mesmo foi os dois. Eu coloquei os dois para fazer RCP, que é a reanimação, e eu fiquei na droga, e o enfermeiro com o médico do funcionário lá com a gente. Só que o paciente morreu. Médico excelente, que estava o Dr. João de Deus, também maravilhoso. Vou mandar para ele esse vídeo. Médico maravilhoso, mas o paciente morreu porque não tinha que morrer, não tinha o que fazer. A gente fez tudo que dava para fazer, a gente fez. Aí, um dos alunos, a outra ficou elétrica, 220. Ficou falando sem parar. Eu dava carona para os dois. Coincidentemente, eu dava carona para os dois, porque a gente vinha de Piedade fazer estágio. Eu dava carona para os dois. Na volta, uma falando sem parar, elétrica, ficou elétrica. E o outro, ele ficou num silêncio. Uma cara estranha. Eu fiquei preocupado. Eu levei eles embora, cheguei em casa, não consegui dormir, fiquei pensando, falei, meu Deus, o menino vai entrar em depressão. Pensei comigo. Aí eu não aguentei, eu mandei mensagem pra ele, depois no outro dia eu sentei com ele conversar, falei, o que aconteceu? Falei que estava, daí ele pegou e falou pra mim só que ele já tinha se organizado mentalmente sozinho, mas ele falou que ele foi embora com a sensação de que ele tinha falhado. Deve ser muito complicado, porque é uma falha, né? E ele é um profissional maravilhoso, o Júnior Schumacher, o nome dele. Profissional maravilhoso, mora em Porto Feliz, trabalha na Santa Casa de lá, um profissional humano, fantástico. Só que ele ficou com essa sensação. Eu falei, viu, mas eu falei para vocês na sala de aula já várias vezes, a gente não ganha todas, né? Infelizmente, de vez em quando a gente perde. Entendi. Mas é diferente a sensação, assim, tipo, de quando morre uma pessoa idosa, quando morre uma criança? Quando morre criança e quando morre jovem. Criança eu tive pouca experiência porque eu trabalhei sempre com adulto. Agora que eu estou tendo com criança. Eu tive aquela experiência ruim que eu conto lá no podcast com criança, mas eu tive algumas experiências que ficaram na minha cabeça com jovens, pessoas de 20 e poucos anos. O idoso, se ele é muito idoso, 90 anos, não quer que ninguém morra, mesmo com 90. Mas quando ele morre porque ele já está naquela fase indo embora... o idoso morre numa paz, sabe? É uma coisa assim que fica uma paz na sala de emergência, não fica uma tristeza. Tipo, descansou. Fica uma paz, né? Um idoso que batalhou a vida... Só se for um idoso que morreu por trauma também, pode acontecer, né? Daí é triste, mas quando não é trauma. Quando é idoso que já tem Alzheimer, já está naquela fase lá. Quando morre de acidente, que é jovem, não fica uma paz na sala de emergência, fica um peso. E você tem que lidar com o peso porque vai vir mais pessoas depois para você atender. Você já teve que dar a notícia para a família? Ou não, quem dá notícia é o médico, mas às vezes eu tô junto, né? Aí é sempre aquele grito, aquela coisa toda. Mas jovem, já tive jovem que morreu segurando na minha mão, pedindo para não deixar morrer. Falando assim, não me deixa morrer, entendeu? Trauma, né? Tipo moto, né? A gente pegou um que era trauma de abdômen, trauma fechado de abdômen. Meu irmão que trouxe, que eu trabalhei com meu irmão por uma época. Meu irmão trabalha no SAMU. A gente trabalhou trabalhei no hospital que ele levava o paciente lá. E ele trouxe um trauma fechado, entendeu? E ele caiu em cima do guarda-reio, porque é a moto, né? Aí tinha que tirar o moleque do guarda-reio para levar para o hospital. Acho que na hora que tirou, descomprimiu a artéria que estava sangrando e começou a sangrar mais. E aí o doutor não conseguia entubar, e o moleque tava rebaixando e tal, e o moleque segurava na minha mão, olhava pra minha cara, e eu fiquei com os olhos dele, ele tinha uns olhos castanhos, claro,
Fiquei com os olhos dele, porque o olho dele estava muito assim vidrado por causa do choque. Eu fiquei com os olhos dele olhando para mim, fixamente para mim. Eu fiquei acho que uns 2 dias com os olhos dele na minha cabeça. Caraca. Nossa, me deu vontade de chorar. Entendeu? Até arrepiou. Pode falar. Porque ela tinha acho que 26, 27 anos. Era jovem de tudo, entendeu? Então, assim, sempre é o peso. Daí não fica uma paz na sala de emergência. Fica um peso. Aí ninguém fala nada. Todo mundo fica olhando pra cara do outro. Vai fazer alguma coisa, vai tomar um café, vai tomar um ar lá fora. Né? É complicado, né? Aí tive uma moça que me desestruturou uma vez também, que o pai dela morreu com a gente. Ela tinha DPLC, mas era jovem ainda, tinha 60 anos, acho. E aí, o médico foi dar notícia que ele tinha falecido. A gente fez de tudo, fez reanimação, fez de tudo. Aí, foi dar notícia pra ela, eu esperei que ela ia cair no chão, chorando. Aquela cena clássica de pós-morte. Não, ela deu um pulo, me deu um abraço, me agarrou, assim, sabe, no meio do corredor. Encharcou meu jaleco de choro, entendeu? Eu tive que sair Eu tive que sair lá fora e voltar, acho que uma meia hora depois só. Pra eu poder continuar, porque não tinha como depois do que ela fez. Porque você fez tudo pelo meu pai, entendeu? Que é aquela questão de agradecimento. Então, assim, todo dia tem às vezes você se sensibiliza com uma história, né? De uma pessoa que aconteceu tal coisa, e você traz, aí você ajuda. Então, assim, por isso que tem muito síndrome de burnout, né, na nossa área, pessoas que se suicidam, né, tipo O profissionais. que é síndrome de burnout, para quem não sabe? É a síndrome da estafa de trabalho. Acontece muito com profissionais de segurança, professores e profissionais de saúde. O pessoal fica saturado do trampo. Fica saturado do trabalho e começa a desenvolver a síndrome e se não tratado, pode cometer suicídio. E é comum, né, Edu? A gente ouve falar bastante. É mais comum do que era, na verdade. Até pouco tempo aconteceu do enfermeiro que se matou dentro do hospital. Até Ibiúna, não sei se você ficou sabendo. Sim, a gente não sabe o motivo, claro, mas... Mas é silencioso, pode né? vir a ser. A pessoa fala, mas a pessoa estava bem, não sei o quê. Não sabe que a pessoa está remoendo, né, por dentro. Não é todo mundo que extravasa, né? As coisas. A pessoa vai guardando e tudo. Por isso que tem que pegar e chegar um momento de extravasar alguma coisa, sei lá, fazer alguma coisa. Agora vamos entrar no assunto do podcast, né? Antes da gente encerrar, já passou do tempo, mas vamos até onde... Aonde a câmera for. Até onde Ih, não tem hora aqui, Fran. Porque o Edu tem compromisso também. Você vai dar aula hoje, Edu? Vou. Mas show de bola. Mas antes da gente finalizar, então, conta pra gente do seu projeto aí, se tem um podcast, é isso mesmo? Isso. Eu vou dar aula só 8h30, só pra você saber. 8h30 não, 15 para 9. Então, beleza. Então, eu tenho um podcast, que é feito aqui, inclusive, nesse mesmo lugar, nesse mesmo bate-canal, que foi um projeto que começou em dezembro. Na verdade, começou meio assim, por acaso, né? Foi em dezembro? Não. Foi em dezembro? Foi em dezembro. Foi em dezembro, né? Acho que foi em dezembro. Eu acho que foi o primeiro... Acho que o primeiro vídeo foi em novembro e depois a gente teve mais 3 vídeos em dezembro. Uma coisa assim, eu não lembro bem, tem que olhar lá. Na verdade, assim... Houve a conversa de várias pessoas que me conhecem de eu fazer um canal no YouTube. Aí eu achei uma ideia bacana, mas eu também não sabia como fazer. Porque eu não sei falar com as câmeras. A pessoa, você tá falando, mas eu tô falando com vocês. Agora, se eu fosse sentar e ficar olhando e falando com a câmera só eu aqui sozinho, eu não consigo ainda. Eu não consigo fazer stories assim no Instagram. Não sei por quê. Eu também não consigo fazer stories. Não sei por que essa paranoia da minha cabeça. Eu consigo só se eu estiver sozinha. Eu não consigo sozinho, nem com ninguém, não consigo. Daí, você falou pra mim que deu a ideia primeiro de um programa de entrevista. A gente nem tinha pensado em podcast, tinha dado um programa de entrevista. Eu gostei da ideia, mas ficou na gaveta. Daí, depois você chegou um dia e falou só que era terça, que era pra começar a gravar e pra mim virar com o nome. Já era. E já, na verdade, foi meio que assim. E aí, a gente fez um piloto, que foi com o Marco Miniti, que é o pessoal que gosta. Como que é o nome do... Café e Saúde. Café e Saúde. Isso, Café e Saúde. Que a proposta é falar de saúde, bem-estar e carreiras também, né? É um podcast, o pessoal que ainda não acompanha, um podcast com mais conteúdos pro pessoal da área da saúde e pra quem não é da área da saúde também. A gente sem conteúdo, poxa. Não, é que o conteúdo dele é bacana, né, Fran? Vamos dar uma moral também. O nosso é da hora, mas Amor, né? quietinho. O podcast dele é da área da saúde, que traz profissionais de cada área específica da saúde, né? Ixi, a gente já teve um médico. Médico, gente boa, um abraço. Seria acompanhar esse vídeo, um grande abraço. Um beijo. Nossa, Um beijo pro Dr. Jaime. Dr. Jaime. Infectologista.
né? Ah, tá, a memória é boa, né? Médico é um ser tão inacessível, né? Ele foi uma pessoa super Muito do bem, bacana. super gente boa. O Dr. Jaime, ele salvou minha vida, na verdade, né? Então, por isso que eu adoro ele, né? Muito gente boa. Acho que eu não contei essa história, já contei pra você, né? Já contou. Que hora que é? Pra mim saber se eu Fica à posso contar. vontade, Eduardo. 47. O que, 47? 7, Ah, 47. 10h47. Não, assim, pra contar rapidamente. Eu fiquei doente em 2014, acho, 13, não lembro o ano direito. Sei que eu tava na faculdade, terminando a faculdade. Eu tive uma bactéria lá pulmonar e tal, e foi difícil diagnosticar. E eu cheguei no Dr. Jaime por conta dessa condição. E depois eu fui tratado pela professora dele, que é a doutora Ana Angélica. Era professora dele de infectologia, onde ele já estava formado, mas ela foi professora dele de infectologia. Tanto ele quanto ela foram as pessoas que fez eu reacreditar, porque assim, eu teve uma fase que eu estava meio pistola com os médicos, entendeu? Com um profissional médico. Daquilo que eu já falei para vocês, né? Que eu acho assim que a pessoa estudou 6 anos, né? Tipo, perdeu tempo, gastou dinheiro, e nem importa que tenha dinheiro, a família seja abastada. Para depois ficar fazendo morcegagem, né? Tipo, não quer fazer as coisas meia boca. Mas ele é um cara, assim, que ele nasceu para medicina e ele, assim, ele cumpre cada vírgula, cada ponto, cada letra que tem naquele juramento. Ah, que legal. Entendeu? Assim, eu falo pra ele que ele é o cara, entendeu? Não tem, E a doutora Ana Angélica também, de uma generosidade imensa, né? Ela era professora na PUC, mas acho que parece que agora não dá aula mais na PUC, só em São Paulo. Infectologista, pneumologista, ela faz um monte de coisa. E assim, e aí eu fiquei doente e eu não podia parar a faculdade, então assim, os dois que me trataram, os meus amigos que eu tenho o Tonho, que eu vou até marcar ele, que o Tonho é o cara, meu parceiraço. Não tenho como pagar em vida o que ele fez por mim, porque eu tive que tomar uma medicação endovenosa por quase 1 ano, umas medicação via oral. Você tava ruimzão, então. Eu fiquei péssimo, eu não morri porque não era a hora chegada. Só que eu não quis largar nada, entendeu? Falei, não, vou continuar fazendo. Tem algum risco de passar alguma coisa para alguém, né? Perguntei, não tem. Só você mesmo pegar alguma coisa de alguém, porque a sua imunidade tá baixa, e piorar. Pulmão, tudo, né? Eu ficava cansado só de subir um lance de escada. Aí, eu não parei. Então, muitas vezes eu fui dirigindo com um braço só, porque eu ficava com acesso venoso permanente no braço. Caraca, ficava... Daí eu ia pra faculdade dirigindo com um braço só. Meus amigos me levavam de elevador lá pra cima. Apresentei trabalho sentado. Não tô falando isso pra mim engrandecer, tô falando porque as pessoas às vezes desistem por pouco, né, das coisas. Por bobeira não vou mais. Não aguentar, não tô aguentando. Porque eu falei, não, eu tenho que me formar de qualquer forma. Só que eu só consegui tudo isso porque eu tive pessoas que foram essenciais na minha vida. O Tonho, o Ronaldo, que é outro amigo meu, a Beth, a Ivete, o pessoal que estudava comigo na faculdade. Que legal. A professora Cris, que foi a professora de saúde mental. Ela queria me levar embora um dia, entendeu? Para mim não ir dirigindo. Falou, deixa o seu carro aí, outra pessoa leva. O Dr. Jaime, a doutora Ana Angélica. O Dr. Jaime foi a figura central na minha vida, entendeu? Legal. Então, assim... E hoje, ele ter aceitado vir, entendeu? Eu convidei ele na cara de pau, né? Ah, tá. No seu programa. No meu programa. Ele foi. Ele foi, mas foi na cara de pau. Eu fiz uns exames, eu vou ainda, né? Passar com ele às vezes, né? Pra controle, pra ver se tá tudo ok, não sei o quê. Porque eu tenho medo de ficar doente de novo. Né? Eu sou meio hipocondríaco em algumas coisas. Daí eu fiz uns exames porque eu achei que tava caindo no meu cabelo e descobri que eu tava com a vitamina D muito baixa. Ele até me xingou no dia, no consultório, por causa disso. Porque eu não tomo sol, né? Então, essa é a consequência. O resto, tudo ok. Aí, nesse dia que eu fui levar o exame para ele, eu já tinha visto o exame. Né? Já vi que estava ok, a vitamina estava baixa, eu já tinha falado com ele pelo WhatsApp, né? Porque eu tenho o WhatsApp dele. Olha que privilégio. E ele falou para mim tomar a vitamina D, mas eu fui mesmo assim na consulta. Eu já tinha marcado, né? A gente não vai, que ele atende no SUS, né? É no SUS, não é no particular. Falei, não vou tirar a vaga de uma outra pessoa que precise, né? Vou faltar, sendo que pode encaixar alguém no meu lugar, se eu não for, né? Daí eu fui, aí eu convidei, aí fui com esse pensamento também, entendeu? Falei, ele vê meu exame, né? E já me dá as orientações, aí ele me deu a vitamina D para tomar, mandou tomar sol, essas coisas e tal. A vitamina D eu tô tomando, o sol nem tanto. Mas aí,
Aí eu convidei ele, mas eu convidei assim, esperando que se ele ia dizer um não... Porque é muito um não, ocupado. um não assim, com educação, né? Tipo, obrigado pelo convite. É uma coisa que você espera, entendeu? Eu faço isso com todos os convidados, né? Eu não tô pagando nada para ninguém vir, porque eu ainda não posso. Então, se a pessoa não pode vir, eu não vou ficar bravo com a pessoa. É vida que segue, né? Mas não, ele não só topou, ele falou, eu tenho meio vergonha, eu sou meio tímido, falou pra mim, né? Mas vamos lá e tal. Não só topou, veio de Sorocaba, que ele mora em Sorocaba, pra cá, em Biúna. Então, assim, que até a gente conversa sempre, né? Sim. Esse tipo de pessoas são as pessoas que a gente tem que trazer pra nós, né? Claro. Pessoas que estão com você, que quando você faz uma coisa nova, te apoia, fica contente com as suas conquistas. Que tem muita gente que não fica, né? Que torce o nariz, Sim. né? Que acha que Verdade. a sua conquista não atrapalha o outro. Se ela começa a atrapalhar o outro, o problema é com ele. Ele tem que começar a rever os conceitos, né? Então, assim, graças a Deus, assim, as pessoas que foram, não só ele, né? O Minite topou ir no primeiro, entendeu? No piloto. O Minite é show de bola também, né? A gente não tinha nem sabia como que a gente ia fazer. E ele topou e foi muito legal e tal. Então, os outros convidados que foram também. Já tem mais de 10 episódios, não tem? Tem 11, né? 15. 15? Olha que legal, 15 cara. fora os 2 que não são episódios. São 17 vídeos, acho. Então, o pessoal que tá acompanhando aí, ó, Café e Saúde, né? Café e Saúde. Só que Café é o e I, que Saúde. é aquele, assim, que é um... O E. Um Um S. O E E comercial. Aqui não, Café e- meu é um I. É um E. O E. Quem disse que é um I? É um E comercial, é Comercial, é tradicional. o nome. Café e Saúde. Mas, o Edu, falaram pra mim que nos seus episódios lá, não é muito café que rola, não. Não teve café até agora. Tem vinho Tem chileno, vinho, tábua cerveja. de queijos. É, o negócio é mais, O negócio mais é elaborado, mais mais sofisticado. chique. Não é batatinha, não, amendoim, é... Mas show de bola, Edu. Pra gente Como ele sempre encerrar... fala, é que eu sou sistemático. Pra gente encerrar, eu queria perguntar um pouquinho da... Putz, cara, vamos ver se dá Pergunte, tempo. dá tempo. Só se parar o negócio. Não para não. Eu ia perguntar um pouquinho da questão musical, Edu. O pessoal não sabe que você toca, que você é da área da... Você é músico, né, digamos? músico. Você é músico também e você se formou no conservatório. Que negócio, que lance é esse? Vou contar Você tem uma logo. veia artística? Tem uma veia artística. Não só na música, eu vou contar rapidamente, então. Conta A loucura rapidão que aí. foi, eu vou contar rapidão. Aham. Eu comecei a estudar música criança, né, por influência da igreja, mas não comecei na igreja propriamente dito, da igreja que eu cresci com meus pais são até hoje. E eu queria estudar piano desde sempre porque eu assistia a Cultura, todo mundo que tem mais de 30 como eu assistia a Cultura. Na Cultura tinha um programa chamado Brasil Piano Solo, nem sei se ainda existe. E lá ia os pianistas lá e tocava, e geralmente a câmera colocava nas mãos e tal. Daí eu queria estudar piano. Eu entrei no Conservatório de Piedade, que não sei se tem até hoje, eu preciso pesquisar sobre isso, inclusive, mas era um conservatório maravilhoso. Entrei no Conservatório de Piedade, tive aula com a professora Luciana, que hoje está na Itália. A professora Chique. Luciana, ela estava no último ano da formação de pianista e começou a dar aula. Era novinha de tudo, casou, eu estava lá já. Então a gente é amigo até hoje. Você vê que eu sou uma pessoa de fácil amizade, né? Percebi. Os meus, por isso que eu não vou no E psicólogo. duradouros ainda. Eu quero ir pro psicólogo, não vou, porque eu tenho medo de virar amigo do psicólogo. Eu tenho que trocar de psicólogo, né? Não funciona mais a terapia. Então ela é minha amiga até hoje. Então eu estudei lá no Conservatório de Piedade, depois eu estudei no Conservatório de Tatuí, e estudei também em escola particular e fui estudando. Então estudei piano desde criança até mais ou menos eu tinha uns 18 para 19 anos, e aí quando eu parei. Terminei, não fiz o curso superior porque aí não fui. Não deu para ir. Não sei por que não fui também, mas enfim. Fora isso eu estudei violino, né? Então eu toco violino também, não muito bem, não tanto bem quanto eu toco piano. Eu sou melhor pianista do que violinista, porque o violino foi um tempo menor. Achei que ele ia falar que eu sou o melhor pianista da cidade. Não, Melhor coitado, pianista longe de Piedade. mim, eu tô enferrujadíssimo, mas eu estudei muito mais a fundo o piano, então o violino foi bem secundário, mas eu toco, me viro, eu engano um pouco. Então eu toquei violino, daí eu estudei um pouco de clarinete, mas o clarinete me fazia passar mal. O clarinete é o quê? É um instrumento comprido, igual assim. do Lula Molusco. Preto, igual do Lula Molusco. Sim. Eu tinha um clarinete de marfim branco, mas eu tinha falta de ar.
Eu sempre fui zoado do pulmão, entendeu? Igual você. Então não rolou. Mas eu consigo tocar. Se eu pegar o clarinete, eu lembro ainda. Consigo tocar umas 2 músicas, na terceira eu tenho que pegar a bombinha. Mas eu consigo ainda. Então foram esses 3 da música. E aonde que isso entrou porque tem a musicoterapia? Musicoterapia. Onde isso ajudou? Ou você foi para musicoterapia porque você já tocava? Não, eu fiz um trabalho na faculdade sobre musicoterapia e um dos meus TCCs também foi sobre isso. Porque uma vez eu fui na UTI como estagiário e estava tendo sessão de musicoterapia lá. Musicoterapia não é só tocar uma música, uma pessoa ouvir, entendeu? Tem todo um conceito clínico por trás, é bem mais complicado do que parece. Daí eu queria fazer o curso, mas não tinha o curso aqui na região, só tinha longe. Aí abriu uma turma em São Roque. E eu resolvi fazer tardiamente. Aí, fora essa parte da música, para encerrar, para as pessoas saberem, eu também fiz teatro. Teatro então, amador. Temos um ator aqui. Sim, fiz teatro amador, ganhei prêmio. Nossa. Como ator. Modesto. Então é isso que aconteceu ainda. na live. Ele estava bêbado, mas ele estava atuando, fingindo que ele estava bem. Eu participei de vários grupos. Participei de vários grupos de teatro em Piedade, a gente tinha Casa da Cultura. Hoje não tem mais, infelizmente, Casa da Cultura é só o prédio onde funciona a Secretaria da Cultura. Mas na minha época era uma sociedade Amigos da Casa da Cultura. Daí tinha vários grupos de teatro lá. Tinha o Cartaz, tinha o Impact, tinha vários, eu não lembro todos os nomes agora. E eu fiz parte de 3 ou 4 grupos, eu tenho mais de 15 peças. Eu podia tirar o DRT se eu quisesse. Caraca. Eu já fui ver, eu acabei que não fui, mas eu podia porque você pode tirar o DRT, era assim até 2019, agora não sei. Você pode tirar de 2 formas, ou você faz um curso de artes cênicas e tira, ou você junta material do tempo. Era assim, do tempo que você... Legal. E o material que eu tava tinha... vendo para tirar DRT de locução, o sistema era parecido também. Isso, mas tudo parecido. Ou você tem uma formação, ou você junta material e tira. Então eu tenho mais de 15 peças. Teve uma peça que fez muito sucesso, que foi Sacra Folia, uma que eu recebi, eu tenho tudo, um dia eu mostro pra vocês, eu tenho tudo num portfólio, chique falar portfólio, né? Recorte de jornal, tem uma nota do jornal falando do meu personagem, eu fazia o Herodes, né? Porque era uma peça que era sobre, contava a história do menino Jesus, como se fosse um alto de Natal, mas era de uma maneira cômica. Eles fugiram pro Egito, né, como a história real diz, só que vieram parar no Nordeste do Brasil, né? Aí lá encontram dois sem vergonhas, vagabundos, 2 que gostam de passar a perna nos outros, que era o Matias Cão e o João Teité, né? Que eram os personagens que gostavam de passar a perna. E tentaram passar a perna na família sagrada e depois tentaram passar a perna no diabo, no Herodes e na mulher dele, que estavam atrás da família sagrada. Então, assim, eu tinha muita facilidade de criar vozes, né? Tanto que eu falei pra você que eu queria ser dublador, né? Quero ainda, então não vou fazer. Eu quero ouvir você criar uma voz. Aí eu tinha bastante facilidade em criar vozes, então me deram o personagem pra mim fazer uma voz, sei lá que voz que eu fizesse, daí eu inventei uma voz lá que ele fazia. E as pessoas, teve uma sessão que eu lembro até hoje, a menina deu tanta risada, a menina caiu da cadeira no meio da sessão. Caraca, na primeira fileira, né? Que eram umas cadeiras dessas igual de bar, né? A gente estreou a peça no salão paroquial da matriz lá de Piedade, que é Nossa Senhora de Piedade. Tinha um salão paroquial lá que tinha um palco com cortina igual essa azul que abria, tudo, só que as cadeiras eram cadeira igual de bar, que dobrava. A menina se esborrachou. E eu não podia rir, né? Porque perderia a graça. A piada era engraçada porque eu era um personagem sério, que não era um personagem sério, na verdade. Eu tive que respirar, sabe? Dar uma pausa na fala para não rir em cena. E nesse meio tempo, existia uma academia de balé em Piedade, chamada Sheila's Balé. Eu fiz balé lá. Maravilhoso, balé, zero. E eles faz tempo, então, né? Faz tempo, não lembro nada. Aí a gente fazia as vozes também. Então eu já fui dublador, entre aspas. Ela fazia um festival, né, no final do ano e contava uma história. Porque balé tem muito disso, de história, de fada, não sei o quê. Só que as bailarinas não conseguiam dançar e falar ao mesmo tempo, os bailarinos, e nem tinham fôlego para isso, porque não eram atores.
Então ela teve a brilhante ideia, que foi maravilhoso, por anos funcionou, não sei como que é hoje, de gravar, fazia a dublagem invertida, entendeu? As meninas mexiam a boca e a voz era da gente. A gente passava... Caraca. A gente passava a madrugada no estúdio do Marcel. Marcel, gente fina pra caramba, lá de Piedade. Tem um estúdio... Ele tem hoje, dá pra ele fazer o show da Ivete Sangalo, se ele quiser, com a aparelhagem dele. Mas ele tava começando na época. E aí a gente fazia 3, 4 personagens. Teve um ano que eu fui o poeta e fui uma das bruxas, que eram... Caraca, você... Chamava de Tanto Amar, chamava. Nunca vou esquecer. Você tinha quantos anos? Versátil, né? Era adolescente. Adolescente? É. Bem versátil, né? Era adolescente, lá na Parece casa dos eu. 15, 16, 17. Aí a gente fazia... Aí como era poucos atores, ela dava mais de um personagem, porque algumas pessoas... Dublava mesmo, né? Dublava mesmo. A gente falava... A gente pegava o texto um dia antes. Ela enrolava tanta gente que ela dava o texto um dia antes. Então a gente lia. Caraca. A gente gravava os áudios lendo. Então tinha que tomar cuidado para não ficar parecendo que estava lendo. Então a gente deixava... Tem uma interpretação muito boa. A gente deixava aqui o texto, tinha um microfone igual a esse, porque era bem, né, lá atrás. Um fone de ouvido desse tamanho, né, que o Marcel tinha, e uma caixinha igual tinha naquele outro estúdio, lembra? Uma cabine. Uma cabine, ele já tinha aquela cabine naquela época, só que era um microfone só, então tinha que entrar um por vez para gravar. Então, às vezes, tinha um texto enorme, daí, tipo, lá no final falava amor, tipo, com um R muito puxado, a Sheila não gostava. Aí tinha que gravar o texto todo de novo. Aí depois eu saía, entrava outra, eu ia fazer outro personagem, né? Nesse, daí, não, foi no outro, eu fazia um personagem que não enxergava, era um vendedor de fitas, que era um bailarino, era um menino, era adolescente, o menino que dançava. Ele era um doente, como se fosse um doente, mas na verdade ele vendia fitas e não enxergava, ele era cego. Ela tinha uma vozinha bem assim, estridente, assim, sabe? E falava pras bruxas lá, que queriam que se elas se apaixonassem, elas não podiam mais ter poderes. E eles falavam que elas tinham que ver como ele via, além do que ele via. Aí era isso, entendeu? Aí eu criava as vozes pros personagens, para poder ter diferença. Muito louco, né, cara? Legal. Entendeu? Eu crio vozes em casa ainda, mas sozinho, porque eu tenho vergonha. Então você podia... só uma, vai, Você podia expor mais essa parte aí. Deixa eu fazer... Faz um trechinho aí. Vozinha, seria inédito no Brasil se você fizesse isso aí. Inédito no Brasil, por quê? E no mundo, vai, né? Vai. Faz uma fala de algum personagem aí. Não, então, por exemplo, esse vendedor, né? O nome da bruxa apaixonada era Brenda. Eu achava esse nome horrível, mas enfim, as tias queriam, né? Daí ela tava lá se lamentando na beira de um lago, não lembro o que era lá, porque ela queria amar, mas não queria abrir mão dos poderes dela. Aí ele falava assim, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Viu, eu tenho 37 anos, eu tinha 17 na época. Nossa, foi 20 aninhos só. Muda a voz, muda tudo. Ele falava assim, deixa eu ver se eu lembro. Se você enxergasse como eu enxergo, você não estaria nessa sua indignação, Brenda querida. Era mais ou menos assim. Nossa, que legal! Nossa, Edu, olha que eu te conheço há uma mocota já, mano. Você nunca tinha... Aí tinha personagem que tinha a voz mais impostada, por exemplo. Eu fui Deus uma vez. Como que Deus fala? Ela falava assim, deixa eu ver se eu consigo puxar a voz que Deus fazia. E no início era tudo escuro, mas, de repente, houve-se a luz. Mais ou menos assim. Uau! Que legal, cara, que da hora. É que eu fico meio intimidado, se eu tiver mais à vontade. Mas você falou que faz isso na tua casa. Às vezes eu faço quando eu tô sozinho. Mas você ainda pretende levar isso pra... Eu sei que você é muito ocupado hoje. Eu faço que loucura hoje em dia, né? Às vezes vem, assim, ideias, né? Por exemplo, não tem aquela... A Cinderela? Que tem uma musiquinha que é... Eu fico lembrando, assim, né? Entendi. Fico tentando encontrar, entendeu? Eu não sei imitar. Entendi. Né? Que tem gente que tem... Eu não consigo imitar pessoas. Entendi. Mas eu consigo criar, entendeu? Se eu vejo um personagem, eu consigo tentar criar uma voz, entendeu? Eu já fiz um locutor de rodeio. Como que... Não, só pra... Eu sei que vai estender, mas como que é um locutor de... Olha que eu sou locutor, hein, Edu? Era assim, ó. Segura, peão! Meu peito dói, meu coração chora, a saudade vem!
Que da hora. Caraca, muito velho. bom. Que da hora. Legal. Ai, caraca. Eu fazia um locutor de rodeio. Ai, que Eu não louco. lembro o texto, Legal. mas é muito tempo. Que da hora, hein? Muito. Bom, Edu, a gente ficaria horas porque tinha outras coisas que eu queria colocar na mesa também, mas como aqui o assunto, como eu falei pra você, não tem pauta, eu queria falar um pouco da militância. Não vamos entrar no assunto, tá? Vai ficar pro próximo episódio. Eu queria entrar um pouco na militância da enfermagem, eu queria entrar um pouco na questão da gourmetização da profissão do médico, que você você fala muito nos teus podcasts, eu queria trazer para cá também. Só que estamos Tem que fazer outro episódio estendendo aí, então queria falar um pouquinho de política também, que você é bastante assíduo nas suas redes sociais. Eu fui, né, mais político, hoje eu não sou mais. Então, mas vamos... Eu fui militante de política e tudo. Mas... São vários assuntos que a gente precisa trazer, mas que leva tempo. E eu queria que você, pra gente finalizar, que você desse um recado aí para o pessoal que te acompanha. Queria que você desse um recado para o pessoal que, tipo, teus alunos, os seus companheiros de trabalho. Fala o que você quiser aí pra gente finalizar. Eu só vou acender aquela luz ali, eu já venho. Pode ficar. Não, na verdade eu queria que o pessoal que acompanha esse podcast acompanhasse o nosso lá, o meu lá, o Café e Saúde, até porque vocês dois estão lá também, mas atrás da câmera. A gente fica A gente é a equipe dele. Eles são minha equipe. E os meus alunos também. E acompanhar nas redes sociais. Eu não posto muita coisa ultimamente. Eu preciso me organizar mais com essas coisas de postar. Quais as suas redes sociais e do pessoal te acompanhar? Meu Facebook é Eduardo Maia mesmo, só. Com I, por favor. Sem Y. E o meu Instagram é Eduardo Torres. Né? É porque eu tenho Maia e tenho Torres. Aí o Facebook não deixou colocar nos dois, mas tudo bem, na época. E o do Café e Saúde é a enfermeira Eduardo Maia, você acha o Instagram do Café e Saúde. E no YouTube? No YouTube é Café e Saúde Podcast. Muito bem. Com o E que vocês falaram que é E, que não é I. Comercial. Que é aquele S estranho. Show de bola. Vamos então encerrar. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação. Muito obrigada. Um convidado Eu especial. Acho que foi um episódio que demorou um pouco para acontecer. Podia ter sido antes, mas eu acho que aconteceu na hora certa. Um estúdio novo, né? Olha que chique. E eu queria te presentear aqui, ó. Agradecendo a nossa parceria Bionet, para você um copo da Bionet. Um copinho para nós tomar a biribinha. Um chaveirinho da Bionet. Para nós abrir a cachaça. E um super calendário da Bionet. Perdendo tempo. Sem calendário. Show de bola. Inclusive, eu quero dizer, né, já que eles patrocinam a gente, nada melhor do que uma pessoa real dizer, né, que tô 3 anos que eu tenho internet da Bionet e eu não tenho o que reclamar. Pô, que legal, cara. Olha, não tava combinado. Não tava combinado mesmo. Tô falando de graça mesmo Que legal. Todas as vezes que eu precisei, eles atenderam. Bionet realmente, é sensacional. assim, eu recomendo. Todo mundo que fala, preciso resolver a internet da minha casa, eu mando fazendo na Bionet. Foram lá trocar o meu, como é que chama? Roteador. Meu roteador, porque agora eu tenho 200 mega. Que chique. Né, dá licença. Aí eles foram trocar pra mim, eles mesmos entraram em contato comigo, né? Eu nem sabia que eu tinha que trocar. É porque vai passando o tempo, aumentando os megas, né? Sim, sim. E eu pedi um ponto lá pra minha mãe também, rapidinho eles instalaram numa semana. Então, da hora, vale a pena. Show de bola. Uma parceria de verdade. Legal mesmo. E como todos deixam um recado para quem está começando na profissão, para os seus alunos, para quem quer seguir na profissão de enfermagem. Como você milita bastante, a gente não vai entrar no assunto, mas você é uma pessoa muito assídua nas questões da enfermagem, tá lá lutando, tá lá falando, botando a cara a tapa. Dá um recado pra galera que te acompanha, que te admira, né? Tem muita gente que te admira bastante. Já não sei se admira, mas... mas eu acredito que sim, Edu. Pode ter certeza que sim. Dá um recado pro pessoal aí. A enfermagem é um sacerdócio, né? Então, eu acho que sim, que se você entrou nessa área, você tem que entrar de coração, de corpo e alma. E outra coisa que as pessoas falam muito, né, no senso comum, que eu falo pro pessoal disseminar, que enfermagem não é só trocar fralda e dar injeção. Parece que sim, mas não é. A enfermagem, a primeira pessoa que você vê quando você chega nesse mundo é um profissional de enfermagem. E a última pessoa que você vê também.
Então, a enfermagem está lá quando você abre o olho pela primeira vez e a enfermagem está lá quando você fecha o olho pela última. Então, assim, não há profissão igual a essa. Que profundo. Né? Isso aí. Show de bola. Então, é isso. E se você queria ser médico e foi lá fazer enfermagem porque está frustrado, então você já desista também, porque são profissões diferentes. O médico é um profissional maravilhoso que precisamos de mais bons médicos, mas medicina é medicina, enfermagem é enfermagem. Medicina é o ato, né? A ciência da cura, da terapêutica, né? E enfermagem é a ciência do cuidado. É totalmente diferente, né? Então, o cuidado é uma coisa intrínseca do ser humano. O ser humano nasce cuidando, né, das pessoas. O primeiro enfermeiro para os católicos foi o São Camilo, então, que é o padroeiro para quem é católico, dos enfermeiros. Interessante. Né, que cuidava das feridas. Então, é isso. Show de bola, tá dado o recado. Mais muito uma vez, muito obrigado obrigado. por ter vindo. Obrigado de novo aos nossos parceiros, a Bionet, muito obrigado. A Casa Brito. Casa Brito, delícia, muito obrigado. Supermercado Hoje. Ó. Confie, distribuidor e atacado. Show de bola. Caidu Projectos. Project. Mas no Instagram tá Caidu Projetos, viu? Ô, Caidu, me ajuda aí, meu. E Rapidex Delivery, Rapidex. que inaugurou essa semana. Já pode Na baixar. nossa live. Baixem bastante. A live Façam bastante pedidos, porque a gente quer a próxima festa do Rapidex. A live mais louca que eu já participei. Mais aleatória que já teve. Meu Deus do céu. E a próxima live do Rapidex já estão marcando aí. Aguardem. É isso aí. Obrigado. Beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio. Show.